Então, nós vamos gravar então essa aula muito especial com a nossa palestrante convidada, mãe Flávia Pinto. Eu tive a honra de ser orientadora dela na monografia. A gente acha que ela acabou lá para 2010, fizemos um levantamento aqui da época, né? Ela foi. Aqui está dizendo que você acabou em 2013, no seu resumo do Lattes. Então eu já era diretora. 2013, acho que sim, eu me lembro de uma reunião naquela sala ali da direção. Licenciatura em Ciências Sociais, ela fez na PUC-Rio. Depois ela fez pós-graduação em Política Pública Metropolitana pela ENAP, especialização em Políticas Públicas de Gênero na América Latina, em 2018, concluído. Mestrando em Sociologia Política no IUPER, de 2019. Nesse momento, você é mestranda, não é isso, Ana? Está trancado, né? Que eu não dou conta de acabar aquele enfim, mestrado se arrastando. Mas vai continuar, né? Quem sabe eu mude, né? Vamos ver. Tem extensão em mercado de trabalho e direitos humanos pela FRJ, é ex-coordenadora de diversidade religiosa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Rio, foi em 18, né? Até 18. Coordenadora de diversidades do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa, tem um currículo enorme. Ela ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos de 2011, isso eu me lembro, estava na PUC. Entregue pela presidenta Dilma Rousseff. Ganhou também o Prêmio de Cultura Eloneda Estuda, recebido pela LERJ de 2015. Ela é escritora, membro do Comitê Nacional de Liberdade Religiosa, de 15 a 19, palestrante, coordenadora de assistência religiosa no sistema prisional feminino, de 4 a 19, e ela é a nossa mãe, Flávia. E aí eu vou mostrar o último livro que eu comprei, estou no meio, estou adorando, estou começando o capítulo 6º, que é Micromachismos e Violência Masculina, recomendo fortemente. Eu tenho todos os seus livros, os 3 principais. Aquele sobre a Umbanda, que eu fui ao lançamento, você me autografou, esse aí. Está lá na PUC, eu não peguei. Esse aqui, Levanta a Favela. E Vamos Descolonizar o Brasil. E esse daqui que acabou de sair, né, mãe Flávia? Sim, acabou de sair. Esse eu estou lendo ainda, eu comprei, chegou há uns 15 dias. Então, esse curso, a gente está concluindo esse curso de Antropologia da Violência na graduação, do qual fazem parte, além dos alunos da graduação, o Matheus, como eu falei, que ele é mestrando, me orientando, estuda a questão da falácia dessa política antidrogas, enfim, guerra às drogas, né? Utilizando muito no artigo dele o MIBEM, ele vai ampliar para a dissertação nessa área. E para a questão do sistema carcerário, nós vimos 4 autoras negras, né? Começamos com a Angela Davis, depois a Michelle Alexander, e 2 afro-americanas e 2 afro-brasileiras, a Juliana Borges e a Carla Cotchereni. Então, vai ser muito legal você falar agora, né, do tema da sua palestra hoje, né, que é o sistema... Agora é engraçado, né? Eu não imprimi a palestra, o título da palestra. Então, vocês todos têm aí... vou olhar aqui para falar direitinho, que eu não imprimi, mas eu mandei pelo WhatsApp para os alunos. Eu acho que é a presença das religiões afro-brasileiras no sistema penitenciário carioca. Você sabe melhor do que eu. Eu acho que é esse. Assistência afro-religiosa nos presídios femininos, foi esse. Pronto, tá. Assistência religiosa nos presídios femininos. Você vai falar dessa sua experiência, que é importantíssima e que nós gostaríamos de entender e até como você conseguiu esse acesso, né? Porque a gente sabe como é difícil. Então, você fala, apresenta, e depois a gente abre para debate. Todo mundo que está entrando agora sabe que a palestra está sendo gravada, depois vai estar disponibilizada no canal Resolve para mim, tá? Eu tenho que entregar pessoalmente, até meio-dia. E da PUC-Rio, né? E, então, quem não concordar com a imagem, né, desliga o vídeo. E quem concordar, por favor, escreva no chat que eu preciso dessa autorização para disponibilizar no canal do YouTube do departamento, né? A mãe Flávia já deu sua autorização. Eu não sei se você escreveu, mas ela deu oralmente. Então, agora estou gravando aqui, tá, mãe Flávia? Não, na carteira, na bolsa vermelha. A palavra é sua. Tá.
Gente, bom dia a todos e a todas, né? Que Exu nos alafie, nos autorize com a boa comunicação. Exu é uma divindade da mitologia africana e ela, né? É o responsável pela comunicação, pela boa comunicação. Então, que a gente tenha boa comunicação e que os ancestrais de vocês me concedam autorização para falar para a Ori, para a cabeça de vocês, trazendo boas palavras nessa manhã de segunda-feira. Sara, antes de eu começar esse tema, eu queria muito que você tivesse lido o capítulo 6, Micromachismos e Violência Masculina, porque você ia dar um outro tom nesse conteúdo que eu vou trazer, tá? Mas tudo bem, eu me vendo aqui para uma próxima aula no próximo semestre, tá? Que eu tenho certeza que você ia fazer outras provocações, porque esse tema do micromachismo é pouquíssimo abordado e o maior impacto desse livro tem sido esse capítulo do micromachismo. Todo mundo para nesse capítulo aí e fica pensando e refletindo profundamente. Eu bebi na fonte do Bonino, que é um psicólogo, que fez antropologia também, do Equador, e ele traz do Equador não, da Colômbia, e ele traz uma perspectiva muito diferenciada desse tipo de violência que é muito invisível, né? Porque a gente trata de violência e a gente vai falar sobre isso, por isso que eu estou abrindo com esse tema, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. A gente trata muito de violência contra a mulher, a agressão física, psicológica, patrimonial, o estupro, a pedofilia, que realmente são, e o feminicídio, são violências gritantes. Mas o que leva muitas mulheres ao encarceramento tem a ver com micromachismo. E aí esse micromachismo, quando li, quase todo mundo quando lê chora, porque aí você fala, vem cá, como é que eu não entendi isso aqui a vida inteira? Onde é que eu estava? Que planeta eu habitava que eu não tinha identificado isso aqui como uma forma perversa, tóxica, suicida de violência. Bom, então, eu sou mãe Flávia Pinto, babá de Umbanda, matriarca da Casa do Perdão, estou à frente desse terreiro há 23 anos, e há 17 anos, eu falo 16, mas na verdade há 17 anos a gente realiza um trabalho de assistência afro-religiosa no sistema penitenciário carioca. Nós iniciamos atendendo homens, era um presídio masculino, e depois de 3 anos, nós fomos orientados pela orixá, que é minha mãe, Oiá, e pelo caboclo da casa, seu Ventania, a atender mulheres. Eu fui muito resistente a isso, eu não queria. Eu, na época, não me percebia como uma mulherista africana, feminista, então eu fui muito resistente, justamente porque eu sabia que com os homens era mais fácil a autoridade ser respeitada. Eu sabia que eu ia ter essa dificuldade com mulheres e tal, e eu era alheia à realidade social dessas mulheres. Então, eu falei, não, com os homens é mais fácil, porque os presídios são todos controlados, né? Então, quando você está numa unidade prisional, o cara não olha nem para o teu ombro. Você pode estar com um brinco escandaloso, ele não vai olhar, ele tem total orientação de olhar somente para os olhos. Ele não desce o olhar para o seu corpo jamais, porque você não sabe se a mulher que está lá dentro é mulher de algum bandido, é mãe de algum bandido. Então, todos os comandos fazem isso, todos, né? Então, você entra numa unidade masculina e você se sente extremamente respeitado. É impressionante isso, mas é verdade o que eu estou dizendo aqui, tá? Nunca tive um abuso, um assédio, nada. Então, as assistentes sociais do sistema insistiram demais para que eu fosse para as mulheres. Isso coincidia com a orientação espiritual que eu tinha. E eu com muita resistência. E aí, qual foi o primeiro impacto? Sim, importante registrar o seguinte, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, de acordo com o Departamento Nacional de Administração Penitenciária, o DEPEN, eu sou a única representante de religiões afro-brasileiras no Brasil inteiro a dar essa assistência, tá? Então, o trabalho que a gente está falando aqui só é realizado, infelizmente, lamentavelmente, por mim, em todo o Brasil. Então, você só vai ter presença de umbanda, de afro-religiosidade, comigo dentro do sistema, tá? A gente pode debater isso depois, inclusive eu sugiro que vocês me provoquem com perguntas sobre isso, porque isso aí dá uma outra reflexão antropológica, o porquê que só tem a gente, tá? E aí, quando eu fui para as mulheres, eu queria muito narrar esse primeiro dia, que foi muito impactante para mim e foi um tapão no meu preconceito, né? Ao chegar na unidade, o dia escolhido foi domingo, e aí chegamos na unidade 8 horas da manhã, e demorou muito mais a soltarem as presas do que soltam os homens.
E eu comecei a ficar meio irritada com aquilo. Eu falei, meu Deus, que demora, essas mulheres não vêm, que negócio é esse, não sei o quê. Já era uma realidade da unidade feminina, diferente da unidade masculina. E aí, quando as mulheres vieram, por um acaso eu estava mais à frente do espaço que eu ia falar e eu estava em pé. Elas não sabiam exatamente quem era eu, né? Foram convidadas para uma palestra de Umbanda. E aí, quando elas vieram, 8 horas da manhã de domingo, de sol, no Rio de Janeiro, elas vieram arrumadas, batom, cabelo feito, unha feita, algumas maquiadas e tal. E foram passando por mim, perfumadas e bonitas e arrumadas. E eu falei, meu Deus do céu, onde é que essa mulherada presa vai toda arrumada assim, desse jeito? Criticando eu, né, mentalmente. Falei, onde é que essa mulherada vai? Por isso que elas estavam demorando, estava tudo se montando. E eu assim, sem entender nada. Conforme elas foram passando por mim para ir sentar, elas iam me oferecendo um largo sorriso, assim, uma afetividade muito grande. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, elas não têm para onde elas estão presas. Eu sou o evento do final de semana. Elas se arrumaram para me ver. E aí, meus olhos começaram a encher d'água, como enche até hoje, né? E eu falei, gente, eu sou mulher, eu amo botar um batom, um brinco. E eu fiquei pensando aquilo, eu falei, gente, se eu estivesse aqui, e inúmeras situações de violência que eu vivi minha vida inteira, poderia ter me levado àquele lugar, né? Me defendendo dessa violência. E eu falei, eu adoraria poder passar um batom, fazer um cabelo, uma sobrancelha, e um monte de mulher junto, é muito fácil uma cuidar da outra. É muito fácil, né? Então, elas se arrumam. E especificamente nessa unidade prisional que eu estava, tinha um salão de beleza, né? Que era uma aula que tinha, que era até do Senac na época. Então, elas tinham, né? Algumas se tornaram cabeleireiras lá, maquiadora e tal, e elas vieram muito arrumadas, tudo de uniforme, mas o rostão, pum, carão. E eu falei... Aí eu enxuguei as lágrimas, porque você realmente não pode chorar no presídio, não é bom, não é recomendável, a experiência diz isso. Não é uma questão de mostrar uma frieza, uma fortaleza, não. Não é bom, porque você vai abrir um ambiente de choro coletivo. Não rola, né? E aí, enfim, eu comecei a palestra. Então, ali, há 14 anos atrás, eu fui começando a entender o que é essa realidade das mulheres dentro do sistema prisional. E agora eu vou falar sobre isso, e nesse livro aqui, no Salve Matriarcado, né, a gente fala sobre essas questões. Como é que as mulheres chegam ao cárcere? Vocês estudaram a Juliana Borges, então vocês perceberam alguns dados que ela traz. Nos últimos 10 anos, a gente aumentou a população carcerária feminina em 500%. 500%. Esse dado corresponde ao dado mundial. A ONU Mulheres nos orienta o seguinte, que em quase todo o mundo a oscilação é muito pequena dos dados da população carcerária feminina. Tá? É impressionante isso. Você vê que a realidade é o machismo mesmo. Ele coloca a gente numa situação de vulnerabilidade, como ele é mundial, o patriarcado está estruturado dentro da política, dentro da Constituição, isso traz como consequência quase que igual. Por exemplo, no mundo, aumentou em 600% o número de mulheres encarceradas. No Brasil, aumentou 500%. Tá? É preciso entender também que o Brasil é o terceiro lugar no mundo em população carcerária feminina. Perdão, em quarto em feminina e terceiro em masculino, em números gerais. Tá? Isso quer dizer muita coisa, né? A gente precisa lembrar que a gente está vendo estamos em um país que teve 400 anos de escravização. Então, o costume de encarcerar ainda é vigente, porque de 13 de maio de 1888 até hoje nós temos apenas 132 anos. Então, nós passamos do Brasil, que foi invadido em 1500, 400 anos escravizando, e só temos 132 anos não escravizando oficialmente, encarcerando, né? Então, a gente agora não bota na senzala e bota no cárcere. Nesse livro aqui, a gente explica como é que começa a construção dos presídios, né? Justamente para quê? Para atender uma política de aprisionamento dessa população negra que margeava a sociedade, porque no 14 de maio de 1888 essa galera não recebeu uma política de ações afirmativas. Então, é ali que a gente começa a ter os primeiros números de população de rua, crianças abandonadas, furtos e outras, e a própria favela começa nesse momento e tal. E a política de encarceramento.
né, que a gente vai ter alguns antropólogos falando muito bem sobre isso. O próprio Silvio Almeida, embora não seja especialista nessa área, no livro dele, Racismo Estrutural, ele explica bem isso também, e nesse livro aqui também a gente está dando conta de maneira bem simples de falar sobre isso. Então, eu chego desavisada desse dado feminino na cadeia. Então, vou começar a estudar as especificidades a partir da fala delas, e aí vou perceber inúmeras coisas que aí eu queria trazer muito aqui para a gente pensar. Aí, o que acontece com essa mulher? Hoje, a gente tem um número cada vez maior de mulheres mães solteiras no mundo inteiro. E pouquíssimos países desenvolvem políticas públicas para dar conta da criança, né, que ficou com essa mulher sozinha, responsabilizada sozinha por essa criança. Então, a gente tem poucas creches públicas e poucas creches noturna pública. Ok? Então, por exemplo, fazendo um recorte, né, para a área que eu atuo. No Rio de Janeiro, região metropolitana, qual é a mulher que vai trabalhar, sair do trabalho, atravessar o eixo metropolitano de transporte público e chegar na creche às 4, 5 horas para pegar uma criança? Não rola. Pouquíssimas mulheres que trabalham perto do trabalho dão conta disso. A maioria não vai acontecer isso. Então, eu estou dizendo que a ausência de uma política pública com creche, com quantidade de vagas suficiente e horário noturno, que era um projeto que Marielle Franco estava brigando, creches noturnas, né, diminuiria em grande quantidade o número de mulheres encarceradas, ok? É importante a gente se fixar nesse dado, tá? E aí, o que acontece? Aí a ONU Mulheres fala sobre isso. Aí existe um fenômeno chamado feminilização da pobreza, tá? Ou seja, em todo o mundo, a gente tem entre 40% a 60% da pobreza concentrada na mão de mulheres. Qual é o perfil dessas mulheres? A maioria, mãe solteira, e não pode trabalhar porque não tem aonde deixar essa criança. A maioria delas também são a única responsável financeira pelo sustento daquela casa. E grande parte delas, aí eu não sei o dado exato, são responsáveis pelos seus mais velhos. A avó, o avô, a sogra, o sogro, ficam na responsabilidade dessa mulher. Tá? Então, ela é a geradora de renda dessa criança e dessa pessoa mais velha, inválida por algum motivo, não por acaso, é quase sempre essa pessoa mais velha, não tão saudável, que toma conta dessa criança para essa mulher fazer um corre, para essa mulher fazer um trabalho, puxar um trampo. E o que acontece? Muitas dessas pessoas não estão aposentadas porque tem algum tipo de doença que não permite, pela Seguridade da Previdência Brasileira, haja vista as últimas mudanças, elas não estão aposentadas. Então, aquela mulher ela tem que levar aquele dinheiro para casa. E a estrutura patriarcal libera o homem dessa responsabilidade. Não há constrangimento para um homem que não assume a paternidade. Há constrangimento para a mulher que abandona a criança. Para o homem que não exerce paternidade, não há constrangimento. Então, há uma licença poética oferecida pelo sistema patriarcal para que essa mulher fique ali sendo a única penalizada pela responsabilidade com aquela criança. Então, a gente está falando de uma maternidade sobrecarregada e a gente está falando de uma sociedade que entende que se ela quer trabalhar e o pai não assumiu a criança, o problema de onde deixar a criança é dela. Tá? Então, a gente tem um perfil muito parecido com a senzala. Os mais velhos que se tornavam deficientes pela escravização, pela tortura, a saúde ia embora, ficavam doentes, ou eram nossa, esqueci o nome, cortado a mão, tirado o olho, mutilados, perfeito. Mutilados pelo processo de escravização, pelo trabalho escravo, eles ficavam na senzala tomando conta das crianças até 5, 6, 7 anos, que era a idade que elas ainda não iam trabalhar, né? Na lavoura, porque dentro da Casa Grande elas já trabalhavam como brinquedo da criança da Casa Grande. As crianças iam para servir de mula, para servir de chacota, para fazer pequenos serviços infantis, como se cada criança tivesse um boneco humano. Então, esses mais velhos, mutilados e alijados da sua saúde por um trabalho escravo, tomavam conta das crianças. E as outras crianças, de 5 a 7 anos, tomavam conta das outras crianças pequenas. As crianças que restavam, né? Porque parte também era vendida. Então, era isso que acontecia. E aí, o que acontece? Essas crianças, essas mulheres, atualmente, vivem a mesma situação.
tem um mais velho, que ela tem que sustentar, e tem uma criança, e não há uma previdência, ou seja, a gente está falando o tempo todo de política pública, violência através de um sistema patriarcal que legisla a favor dessa cultura. Então, não há uma preocupação com a invalidez dessa mulher, que deveria estar aposentada, às vezes porque foi doméstica a vida inteira, porque se esforçou num trabalho desumano a vida inteira para se sustentar, e ela fica inválida, e então tem uma mulher ali no meio que sustenta seus ascendentes e seus descendentes. O que acontece? O sistema capitalista by Ailton Krenak, liderança indígena que eu uso como referência, e esse filósofo indígena, numa mesa que eu dividi com ele, com André Trigueiro, no Goiás Velho, ele me apresentou esse termo. E ele explica o seguinte, é um sistema capitalista porque é um sistema do capeta, porque ele é gerador de miséria e desigualdade. Então, eu falei, Ailton, você me dá autorização para eu poder usar essa palavra? Então, eu uso, inclusive, nos meus livros, nas minhas palestras. Então, o sistema capitalista, né, produtor de miséria e desigualdade, ele não absorve essa mão de obra dessa mulher. No entanto, ele estimula a geração de filhos. Não há uma política pública de prevenção de controle de natalidade, ok? Não há. Por quê? Porque para que o sistema capitalista sobreviva, é importante que haja sempre reserva de mão de obra. Assim como no processo de escravização tinha que ter um excedente de pessoas escravizadas, porque muitas iam morrer porque não aguentavam, ou iam ficar alejadas pela própria tortura, era estimulado o quê? O estupro compulsório e a gravidez compulsória. Hoje, o sistema capitalista faz a mesma coisa. Não há uma política de prevenção de controle de natalidade somente em países, né, que invadiram os nossos territórios. Esses países invasores, que eu não vou chamar de primeiro mundo, eu vou falar de países ladrões, né, os ladrões, eles se organizaram para ter uma outra forma de modelo social, onde não há crianças de rua, onde o dinheiro que o Estado gera absorve toda a mão de obra, tem meios de sobrevivência com dignidade. Nos países roubados por esses países, né, ditos ricos, que enriqueceram as nossas custas, não há essa política. Por quê? Porque é a gente que tem que gerar reserva de mão de obra para sustentar esse sistema. Então, não há uma política de controle de natalidade, a baixa escolaridade faz com que essa mulher não seja absorvida em outros tipos de trabalho, que ela tem uma mão de obra mais valorizada, e ela engravida toda hora, porque há uma licença poética pelo patriarcado na cultura para que isso aconteça, né? Nem é licença poética o termo, mas, enfim, eu quero dizer que há uma autorização para que isso aconteça. E aí, o que acontece, que é um fenômeno nacional e mundial? Nos últimos anos, as mulheres têm ficado cada vez mais empobrecidas. Então, houve um fenômeno social de essas mulheres, com esse perfil que eu estou traçando aqui para vocês, começarem a se envolver com atividades criminais. Primeiro, estelionato, porque dá para ela ser estelionatária e continuar cuidando da criança e da pessoa mais velha. É um tempo de trabalho que ela consegue conciliar, ok? Segundo, tráfico, porque o tráfico ela consegue conciliar com esse tempo de cuidado com essa criança e com esse mais velho. Tá? Então, ali nasce o que eu chamo, né? Talvez um dia eu escreva sobre isso, quem sabe isso vira uma tese de mestrado. Eu já empurrei para um monte de gente estudar isso. Eu falei, você me entrevista, eu te ajudo, mas ninguém quis estudar isso. Eu chamo de criminalização de gênero, ou seja, essas mulheres vão se tornar simplesmente instrumento desse sistema de estelionatário, né? E desse sistema de tráfico. E aí ela consegue conciliar. Tá? O que acontece tanto no sistema de estelionatários, né? No mundo do estelionatarismo e do tráfico de drogas? As mulheres são mais facilmente presas. Aí eu vou usar o perfil do tráfico, porque como funciona o mundo dos estelionatários, eu não entendo tanto. Mas como é que funciona no caso do tráfico? Na hora que a polícia bate, a mulher pode não correr tão bem contra o homem, ok? Ela pode estar com sobrepeso, ela pode, inclusive, às vezes, estar com a própria criança trabalhando no tráfico, tá? E existe um outro fenômeno aí, que é o fenômeno da menstruação. Eu fiquei 5 anos fora da cadeia, porque eu tive um filho, amamentei. Aí tive outro, amamentei. Quando eu voltei,
eu tomei um susto. 5 anos, né, nós que somos sociólogos, antropólogos, a gente vai estar sempre fazendo uma análise, né, social de tudo. E aí eu falei, gente, mudou o perfil em 5 anos, essas mulheres estão muito mais jovens. Algumas eu olhava assim, eu falava, ela não tem 18 anos, mas ela tem que ter, porque ela está aqui, senão ela estaria no Degase. E aí eu comecei a conversar, né, com elas, e depois que elas criam um laço de confiança, elas começam a te contar o motivo de por que foram presas. É uma postura da cadeia, tá, gente? A gente não força isso. É como se fosse assim, já que a senhora vem aqui falar para mim, e a senhora é legal e é bacana, e me respeita, para eu poder manter uma relação com a senhora, eu preciso que a senhora saiba realmente quem eu sou e o que eu fiz. É um pacto delas, isso está no comportamento delas. Eu não sei, eu não estudei isso, eu sei que isso acontece. A gente não pergunta o crime que cometeram, mas depois que elas criam um laço, elas sempre contam esse crime. E aí, o que eu percebi esses 5 anos que eu voltei para a cadeia? Um relato muito comum. Ah, eu rodei quando eu estava de boi. Eu rodei quando eu estava de boi, eu rodei quando eu estava de boi. Aí, o boi é onde faz as necessidades, mas algumas usam o boi, a palavra boi, para chamar menstruação. Entendeu? E aí eu falei, peraí, tem um fato social acontecendo aqui. Várias mulheres me dizendo que rodaram, que foram presas quando estavam menstruadas. Várias mulheres foram presas menstruadas. Várias mulheres foram presas menstruadas. Aí eu falei assim, peraí, o que é isso? Aí comecei a investigar. Aí já fui para as perguntas mais, né, pesquisadora. Aí, o que eu identifiquei? Isso não está estudado, tá, gente? Isso precisa ser estudado. Muitas delas, hoje, são mais masculinizadas, né? São mulheres homoafetivas, mesmo tendo filho, tá, gente? Aquele dado que eu falei não muda, por elas serem homoafetivas, ok? A gente até começa a ter uma mudança agora, mas isso é muito recente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer que é mudança? As mulheres homoafetivas não terem filhos, já começarem a vida sexual e afetiva sem se relacionar com homens. Muitas vão primeiro se relacionar com homens por conta do preconceito, vão ter filhos e só depois que vão assumir a homoafetividade. Hoje não, hoje você já vê uma juventude maior, já na adolescência assumindo, não, eu sou homoafetiva e tal, eu sou um homem trans, ou eu sou simplesmente gay e tal, eu sou caminhoneira e tal, essas coisas. E aí, o que acontece? Os homens, convivem com mulheres que menstruam, ok? Quando você lê o micromachismo, você vai entender. Eles convivem. Ele tem uma mãe que menstrua, ele tem uma irmã que menstrua, ele tem uma esposa, uma mulher, uma companheira, uma amante que menstrua, ele tem a tia, ele tem a amiga da irmã, que às vezes tem 3 amigas da irmã na casa, todas menstruadas. Eles sabem o nosso comportamento quando a gente está menstruado. Eles nos conhecem de TPM. Eles sabem que a gente fica mais devagar, mais lenta. Eles sabem que a gente está mais irritada. E eles sabem que a gente está com a atenção reduzida. Eles sabem disso. Tá? E, particularmente, eu que fui atleta, o meu corpo tem a memória dessa experiência de ser atleta menstruada. Eu tinha uma redução, o meu rendimento físico era reduzido. Né? O que acontece? Elas vão ser postas na linha de frente do tráfico menstruadas. E aí, o que acontece? Eu, com uma carga de 10, o que é carga de 10? Carga de 10 quilos de cocaína, mais um fuzil, que pesa 30 quilos mais ou menos, e eu posso estar ainda com mais alguma coisa, eu posso estar com uma pistola, com uma 9, eu posso estar com outras coisas, a polícia bate, ou o tráfico inimigo vem dar baque na favela. Para eu correr, se eu estiver menstruada, eu vou ter muito menos desempenho. Então, a gente permite com isso que nossos corpos sejam encarcerados e os homens fujam com maior velocidade. Ok? Isso também permite que a gente esteja na mira da bala, mais facilmente. Então, a gente tem morrido mais no envolvimento com o tráfico de drogas. Tá? E aí, por isso que eu conceituei isso, né? Nesse livro aqui, eu apresento esse conceito de forma reduzida, não é uma tese nem nada, mas eu apresento com o meu locus de fala, que é de realidade, não é só de pesquisadora, mas é de alguém que está dentro do campus, né? E aí, a criminalização de gênero. Então, o sistema faz a feminilização da pobreza.
E o sistema capitalista também produz a criminalização de gênero. E aí tem um outro conceito que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Que é a criminalização da homofobia, né? Isso é um outro dado. E aí, o que acontece? Essas mulheres ficam extremamente vulneráveis. Qual que é a consequência, o impacto social dessa mulher encarcerada? Ela era a única responsável financeira por aquela casa, lembra que eu falei? Então, o filho dela vai ficar desprovido de renda, tá? E aquele mais velho também. O que eu vejo cada vez mais, professora Sará? Mãe e filho e filha presa. Aquela criança que ela deixou lá atrás, tão logo cresça, é envolvida pelo tráfico de drogas, aliciada, muitas vezes, pelo mesmo homem que botou aquela mulher na boca de fumo, e ele disse para ela, pô, tu tá passando esse perrengue aí, não sei o quê, vem para cá. E aí, com isso, eles mesmos estimulam que o filho dela, a filha dela, se envolva com a criminalidade. Então, nos últimos anos, eu tenho visto cada vez mais filha e mãe presa, ou mãe presa e o filho está preso em outra cadeia, porque quando é mulher, fica na mesma cadeia, quando não está. E isso é muito triste. E é uma realidade que o Brasil não conhece, que o mundo não está falando sobre isso, porque não. A gente está falando de feminismo, de mulherismo africano há pouco tempo. Então, falar dessa situação de mulheres que estão invisíveis, que elas estão presas, ninguém está vendo aquele contingente de pessoas, não. Aquele grupo social está isolado, já está preso para eu não ver. Então, para que eu tenho que falar sobre isso? Eu não preciso falar sobre isso, né? E aí isolam essas mulheres de uma maneira que é extremamente complexa. E eu só fui entender isso porque o Oiá me mandou cair lá dentro de paraquedas. Eu estou falando para você que eu tive preconceito. Eu falei, eu não vou não lidar com mulher, mulher é muito chata, a mulher fala para caramba, não vai respeitar. Quando eu estiver lá, vai me assediar, o que acontece, não hoje mais, porque eu tenho uma postura que não permite isso. Mas se eu der um pinguinho de bobeira, elas me assediam, com certeza. Diferente dos homens, que eu nunca tomei uma cantada, nunca tive um olhar de assédio de nada, nunca fui afrontada por nenhum homem, com elas é mais difícil. Isso é uma realidade mesmo. Mas é isso, é a cultura que bota a gente no lugar de rivalização. Ah, tem uma mulher com mais poder que eu tenho um corpo igual ao delas, né? Eu sou preta, eu tenho cara de favelada, porque eu sou preta, realmente sou favelada. E sou filha de traficantes, então vivi dentro da favela. Então, a minha linguagem é muito parecida com a delas, o que me ajuda também a ganhar muito elas. Mas, em algum momento, também elas fazem um confronto, né? Que isso eu explico aqui nesse livro também, né? Como é que a bendita Igreja Católica criou essa rivalidade entre nós, né? Eu explico isso, está no capítulo 8, como é que eles colocaram a gente para brigar. Então, elas reproduzem essa coisa, mas isso não é um problema para mim, tá? Isso aí já está superado, o posicionamento meu já, hoje em dia, impede muito que isso aconteça. E aí existe, o que eu estou dizendo é o seguinte, a menstruação encarcera mulheres, tá? Aí agora eu vou trazer um outro dado, ok? A mãe solteira vai ser mais facilmente encarcerada, tá? Um outro dado que é o seguinte, que é o que eu chamo de criminalização LGBT, homofóbica. Essas mulheres cada vez mais masculinizadas, se assumindo mais homoafetivas desde a adolescência, porque o mundo agora permite que ela seja menos apedrejada, menos criticada e tal, ela se percebe um homem. Ela nasceu Roberta, mas ela se percebe Roberto, ok? Dentro de casa, se ela for falar isso, ela vai tomar porrada, e aí eu vou falar porrada mesmo, tá? Sempre de licença para isso. Ela vai tomar pancada, ela vai, muitas vezes, sofrer estupro e pedofilia por conta dessa orientação homoafetiva, que já se traduz desde a primeira infância, ok? E aí, o que acontece? Ela não é respeitada dentro da própria família. Aí, o que ela precisa? Ela quer ser respeitada assim. O que o tráfico faz? Você nasceu Roberto, eu te vi desde pequenininha Roberta, mas você é Roberto? Chega aí, Roberto. Pô, fecha com nós, Roberto. Toma essa carga aí, Roberto. Você é brother. Roberto, toma esse fuzil aqui. Aí eu vou falar igual em São Paulo fala, essa biqueira aqui é tua, né? Que não é um termo do Rio, né? A gente chama de boca, né? Ah, essa boca aqui, esse pedaço aqui é teu, é contigo mesmo, papapá. Aí o que acontece na comunidade? Roberta passa a ser respeitado como Roberto, porque Roberto está com fuzil e Roberto é da boca agora.
Então, Roberto, ninguém vai dizer que Roberta não é que Roberto não é Roberto. Roberto é Roberto. E dentro de casa, ninguém mais vai fazer isso com o Roberto, porque o Roberto agora é da boca. Então, o pai vai calar a boca, a mãe vai calar a boca, todo mundo vai calar a boca. Muitas vezes, uma família evangélica, não necessariamente que seja só isso, e aí ninguém mais questiona. Aí Roberto pode namorar a sua namorada, e é a mina do Roberto, e ninguém vai mexer, inclusive, com ela. E Roberto venceu um problema que o eurocristianismo, presente na cultura brasileira, que a gente explica muito isso aqui, né? Ele tinha um problema, ele não é absorvido pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho não aceita esse corpo feminino expresso de forma masculina, a menos que seja call center, ok? Então, o Roberto, que ia morrer de fome e de preconceito dentro de casa, Roberto tem uma forma de sustento. Por isso que eu chamo que é um outro termo, uma outra categoria aí que a gente tem que estudar, que é a criminalização da homofobia, principalmente feminina, porque no caso masculino isso não se dá dessa forma, tá, gente? É outra nuance, não é isso, tá? Isso está no campo do feminino. Por isso que quando a gente defende as mulheres trans, tranquilo, mulheres trans, vamos embora defender. Mas eu aqui estou dizendo, a minha preocupação é com os homens trans. Porque eu faço um assassinato político, reivindicando aqui uma fala de Pablo Escobar, um assassinato político com esse homem trans. Ele deixou de ser mulher. Não, ele nasceu mulher e o preconceito que ele vai receber por isso. Se hoje ele quer ser visto como homem, ok, mas o problema dele é meu. Não é. Eu tenho especialização em políticas de gênero pelo IPPDH, né? Então a gente faz essa reflexão. Olha, o problema da homofobia é meu, o problema da transfobia é meu, o problema da pedofilia é meu, porque o patriarcado não vai pegar esse problema. Então, ou somos nós, mulheres feministas, pegando esse grupo social e defendendo, ou eles vão ser suicidados cada vez mais, né? E aí, essa galera acaba indo cada vez mais presa pela sua orientação homoafetiva. Okay? Esse corpo quase sempre negro, esse corpo masculinizado dentro da favela, ele só é absorvido no mercado de trabalho para essa função. Poucas outras funções absorvem e leva essa pessoa ao encarceramento. E o que acontece com esses homens trans, né? Eles vão querer parecer mais homem, vai querer mostrar mais força. Vários falaram para mim que rodaram dando cobertura para os homens, para mostrar desempenho, para ser aceito como homem. Só que o que acontece com o Roberto, Sará? Roberto menstrua. Né? Roberto menstrua. Então, Roberto também entra nesse índice da vulnerabilidade da menstruação, que é algo que eu venho falando há muito tempo, há anos e tal. E aí, esse homem para preso. Quando ele vai preso, dentro da cadeia, ele é Roberto, tá? Tranquilão, dificuldade zero com isso. Lá dentro ele é Roberto, e é isso, e tem a mina dele, ninguém mexe. Eu vi várias vezes agentes e até diretoras de unidade chamando por esse nome social, enquanto a gente aqui está lutando por esse nome social e tal. Antes do nome social estar aceito, eu já via isso, tá? Quando chama para ir para audiência, não, chama pelo nome de batismo, né? Mas quando vai lá, chama assim mesmo, e eu passei a desenvolver uma outra preocupação. Eu falei, tá, como é que vai ser essa pessoa quando sair da cadeia, né? Porque aqui ela está respeitada nessa orientação. Não está em outros direitos, mas nessa questão está. Todo mundo chama, tanto que eu, quando conheço alguém pela primeira vez lá, eu falo, você quer ser chamada como? Tanto que ontem, Sarah, eu estava na Estácio de Sá num evento, eu voltei da Bienal do Livro, fui para esse evento, e estava autografando livros. Aí uma mãe veio com os olhos cheios de lágrimas, e falou, a única mãe de santo dentro de cadeia e tal, não sei o quê. E chorando. Aí eu falei, ela está querendo me contar alguma coisa, né? Aí eu falei, não, eu não estou em todas as cadeias, eu só estou em unidades femininas. Ela falou assim, eu sei, você está no Santo Expedito. Eu falei, sim, como você sabe? Ela falou, porque meu filho está lá. Meu filho, numa unidade feminina. Aí eu falei, tá, e o seu filho já foi me ver, me assistir, conseguiu me ver, porque é uma disputa para me ouvir, porque não libera a cadeia inteira. Então, poucas pessoas de uma cela, poucas pessoas de 2 celas. A última vez, agora mesmo, eu tive que dar uma briguinha dentro da cadeia, porque soltaram só 9 meninas, aí eu
não dá para falar aqui agora, senão vai roubar muito tempo da aula, mas, enfim, aí quando eu me posicionei, soltaram umas 20 meninas. Então, assim, o fato de dizer que eu estou na cadeia não significa que eu falo para a cadeia inteira. Aí eu falei, seu filho já conseguiu ir me assistir? Não, não conseguiu ainda te assistir, não sei o quê, papapá, ppp, mas ele quer muito. Aí eu falei, deixa eu ver quem é seu filho, para ver se eu conheço, né? Porque aí eu falo que eu estive com você. Quando ela mostra a foto, né? Aí eu chamei minha filha de santo que vai comigo para a cadeia. Aí eu falei, minha filha, vem cá me ajudar a ver se a gente reconhece, né? Aí a gente não conhecia, realmente, mas qual o nome do seu filho? Aí ela fala o nome no masculino. Né? Perdão, ela primeiro falou mesmo falando filho, ela responde no feminino. Ah, Gabriela, foi exatamente isso. Aí, como eu não estou falando sobrenome, eu não estou expondo ninguém. Gabriela. Aí a minha filha ainda falou, mas qual o nome que ele é chamado lá dentro? Aí eu falei, Gabriel. Eu falei, então tudo bem. Então a gente vai tentar guardar esse rosto aqui, se a gente vê, a gente vai falar com o Gabriel que a gente teve com você, tá? E, enfim, então, assim, só para você entender que essa questão é um outro problema que o grupo homoafetivo de trans homens vai ter que lidar aqui. E a mulherada feminista só fala de mulher trans e assassina os homens trans. Tá? Isso é um erro, na minha opinião, gravíssimo. O meu lugar de fala é de alguém que está lidando com isso. Então, eu bato mesmo, eu dou porrada no movimento feminista que está fazendo isso, porque está reproduzindo uma parte do patriarcado sem oxigenar o entendimento da amplitude do que é defender pessoas trans. Eu não posso fazer isso. Eu sou mãe, eu gerei corpo feminino e corpo masculino dentro do meu útero. Então, a minha placenta está conectada com um corpo que eu gerei. Se minha filha, meu filho, depois resolver que vai mudar a orientação, ok, mas eu não posso assassinar esse corpo, porque aí o que a gente está fazendo? Nós estamos abandonando os homens trans. Houve um movimento de feministas sem o menor diálogo com pessoas encarceradas, lutando para que mulheres trans fossem para a cadeia feminina. No momento que elas defenderam isso, em seguida, elas defenderam que os homens trans fossem para a cadeia masculina. Caracoles, dá vontade de falar um palavrão. Vai ter estupro adoidado, vocês estão loucos. Há pouco tempo, lá em Natal, aconteceu isso. Ele era tão masculino que ele não falou nada, ele já tinha um documento lá que apresentava ele como homem e tal, e colocaram. A conclusão, foi estuprado a noite inteira. Está entendendo? Então, assim, eu acho um grande equívoco do movimento feminista não estar entendendo que o problema dos homens trans é muito mais o nosso problema do que das mulheres trans. Entende? Não que eu vou segregar, não vou segregar, mas assim, a situação não é essa, a situação é outra, né? E aí, Sara, para a gente poder finalizar, para abrir para possíveis perguntas, eu queria dizer o seguinte, a gente tem um sério problema aí na questão da pobreza, da miséria, da menstruação. Ah, sim, outro dado que eu quero trazer antes de encerrar. Qual é a questão da menstruação na unidade feminina? A gente sabe o que é TPM. Só um corpo feminino sabe, mas os homens convivem com a gente dentro da casa, então sabe que a gente está de TPM. Desde pequeno, eles já ouviram a gente falar, estou de TPM, minha mãe está estressada. Por quê? Está sangrando. Eles vão ao banheiro, ver que a gente está sangrando. Então, eles sabem lidar com isso. Esse momento que a gente está assim, a gente está muito irritada, vulnerável, frágil, estressada e tal. E aí, o que acontece com muitas mulheres que não têm absorventes dentro da cadeia, né? Porque o governo não dá, às vezes, nem papel higiênico, que dirá absorvente. Essas mulheres passam pelas mesmas TPMs que nós passamos. Então, a gente de TPM fica irritada, dá vontade de bater, de morder, de agredir, de matar, de xingar, de fazer várias coisas. E aí, pense você, menstruada, né, no complexo penitenciário de Bangu, batendo seus 39, 40 graus, sem absorvente. E muitas vezes sem água, porque aqui é uma região que falta muita água, tá, gente? Isso não está na mídia, não, tá? Vocês não vão ver essas coisas em livro nenhum, não vai ver isso dentro de manchete de jornal, vocês não vão ver isso. Aí só vê quem está em loco, quem está dentro do campo. E aí, o que acontece? Eu sem absorvente, menstruada, sem, às vezes, sabonete, e eu, às vezes, sem água, ou, às vezes, sem as duas coisas. Aí, uma coleguinha de cela, irritada pelo calor, ou, às vezes, tão menstruada quanto eu, arruma um problema comigo, uma confusão comigo. O que eu posso fazer? Me descontrolar mais facilmente, porque eu estou de TPM, e agredir. E no momento que eu agrido, eu tomo uma parte e aumento o meu tempo de prisão.
Então, eu tenho vários relatos de mulheres que tomaram parte quando estavam menstruadas. Então, a menstruação, o corpo feminino é tão violentado que até isso piora a nossa vida. Qual é o impacto social dessa mulher que fica mais tempo presa porque está menstruada e ela brigou no período de menstruação que ela estava com menos controle da paciência e do sistema nervoso dela? Aquele filho que ela deixou lá na rua vai ficar mais tempo. Mais tempo, gente, a gente está falando às vezes de 1 ano, 2, 3, 4, que uma pessoa pode aumentar o tempo de aprisionamento. Tá? E o Estado não está falando sobre isso. Agora, eu falo há bastante tempo sobre isso, até porque eu levo absorvente para o presídio, faço campanhas e tal, a parceria com a Unicef agora. A gente pediu que na cesta de alimento fosse incluído o absorvente, foi uma demanda nossa, a Unicef me pediu, agradeceu e pediu desculpa por não ter pensado nisso, e aí, porque eu falei, passou a distribuir no mundo inteiro absorvente, junto com a cesta de alimento, a própria Unicef disse que fui eu que levei essa demanda, né? E eu não estou feliz porque o crédito é meu, porque isso não é crédito, é só para dizer o quanto a gente está apagado dessa compreensão, não está conectado com esse entendimento. Né? E aí, a gente tem que falar sobre isso, né? Por mais que eu seja uma mulher que não use absorvente, porque, né, eu sou, como diz o André Trigueiro, eu sou ecochata, a gente é ecochato, então a gente planta a lua, devolve o sangue para a natureza. Eu estou explicando isso aqui nesse livro e tal, mas lá não dá para entrar nesse debate. Né, do politicamente correto, não dá. Né? Se eu chegar lá e falar, você é homem trans, ela dá um tapão. O que é isso? Está me xingando? Não é isso, é o sapatão e a minha mina. Né? Então, tem os códigos delas lá e tal. E se eu falar, porque o absorvente polui a natureza, desde o primeiro absorvente, feito há 600 anos atrás, até hoje, não foi desfeito, desintegrado. Ela querer me dar. Tá maluca? Eu estou aqui sangrando, eu quero resolver esse problema. Então, por isso que eu levo absorvente lá, aqui na Casa do Perdão tem um projeto, né, um corte-costura, uma oficina de corte-costura, justamente produzindo nesse momento, tentando, né, produzir absorvente ecológico para levar para elas e resolver esse problema. Porque aí ela vai ter o paninho. Tanto que, quando eu apresentei isso na SEAP a primeira vez, a gente ainda está tudo muito embrionário, né? Porque eu não tenho recurso, como as igrejas, para ter manutenção, para fazer o trabalho das máquinas, pagar professor, então é tudo muito devagarzinho. O curso é gratuito, mas requer, né, recursos para mantê-lo de pé. Aí as diretoras que estavam, mulheres, não foram os homens falaram, que ideia incrível. As 2 diretoras, mulheres, falaram assim para mim, mas é muito complicado esse absorvente, porque elas não vão ter como lavar, porque não é falado que falta água toda hora. Não é falado que elas, às vezes, não têm sabão, que é outra coisa que eu levo material de higiene, eu não levo comida, até porque não entra. Então, eu levo material de higiene, é isso que eu levo. Aí, o que acontece? Eu falei, olha só como é que pode, né? As mulheres que estão aqui, sem consciência, eu falei assim, não, mas elas dão jeito delas, doutora. Porque eu sei tudo o que acontece. Então, eu sei que elas vão dar o jeito delas, né? E é se colocar um pouco, eu acho que a sororidade, a dororidade está nesse lugar, de você se colocar no lugar dessa pessoa e pensar como é que seria eu. Eu, se estivesse lá e me dessem um absorvente que é reciclável, que eu posso lavar e reutilizar, meu amor, eu ia dar meu jeito. Eu ia botar no solzinho, que elas entram um pequeno pedaço de sol, né, na cela, e aí ia ser isso, elas iam se organizar e pá. Quando eu dei coletores, né, o coletor menstrual, esse corpo masculino não consegue. Tem inúmeras mulheres que nunca usaram OB por causa disso, por causa dessa orientação afetiva. Mas igualmente como nunca usou um OB, também nunca fez um preventivo, tá? Porque se percebe um corpo masculino, então não vai haver o toque, né, na sua região íntima, ok? A região íntima é algo que não está na discussão. Eu já levei pessoas lá para dar palestras e tal, e a gente já falou sobre saúde da mulher, e E o último dado para eu poder deixar vocês falarem, que eu não posso deixar de chamar a atenção. Homicídio, né? Gente, eu preciso de silêncio, estou dando aula. 10% só das mulheres matam a quantidade que os homens matam. Tipo assim, se o homem comete 1.000 assassinatos, isso a média nacional, ela
corresponde à média internacional. Isso é uma coisa muito que tem que ser estudada, gente, porque eu boto isso na conta do capitalismo e do patriarcado muito mesmo, porque não é possível que o Brasil corresponda o tempo inteiro aos dados estatísticos mundiais. Isso está dizendo alguma coisa de um sistema que está numa cultura mundial, ok? Então, as mulheres matam apenas 10% do que os homens matam. As mulheres cometem homicídio 10% do que os homens matam. Motivo pelo qual os homens cometem homicídio? Os mais frívolos que você pode imaginar. Assalto, briga, feminicídio. As mulheres, a maioria que mata alguém, mata o agressor. O cara que batia nela, o cara que fez pedofilia com ela a infância inteira, quando ela cresce, ela mata o cara. Tá? É muito comum mulheres matarem pedófilos, ou dela ou de alguém. Tá? É um sistema de defesa. Eu estou dizendo, eu não estou defendendo homicídio, só estou dizendo que o comportamento que leva a mulher, o fato que leva as mulheres a cometerem homicídio, em sua maioria, é a defesa. Mata o cara que batia nela, mata o cara que batia na mãe, que bate na irmã. E é muito comum, tá, Sarah? Muito comum. Uma mulher matar um primeiro agressor e depois ela se torna tipo uma serial killer de agressores. Eu tenho histórias assim muito fortes, impactantes em relação a isso, tá? Enquanto vocês vão aí formulando as perguntas, eu vou dar uma pausa no meu microfone, que eu preciso dar uma orientação, mas eu estou atenta aqui com vocês, tá? Então, é isso. Sim, antes também de finalizar, quero dizer que esse trabalho é gratuito, eu não recebo pagamento como o padre e o pastor, que corretamente recebem, é um trabalho voluntário filantrópico, e eu sustento esse trabalho vendendo livros, vendendo cursos, então nos ajuda muito as pessoas que compram esses livros, né? Salve o Matriarcado, Levanta a Favela, Umbanda, Religião Brasileira. Estou em processo de gestação literária com o meu novo livro também, estou dando curso agora, inclusive, para liderança de Umbanda e palestras que eu dou, né? A gente pede sempre uma contrapartida, um valor de troca, e é assim que esse trabalho se sustenta, tá? Então, seguir a gente também nas redes sociais, Mãe Flávia Pinto, Casa do Perdão, ajuda muito. Por quê? Porque nós não temos uma concessão pública de canal de televisão, ok? Então, no momento que eu não tenho uma concessão pública de televisão, o pouco tempo que eu tenho de mídia nas redes sociais, que hoje é possível com a web, nos auxilia a levar um trabalho tão importante como esse, tão valoroso como esse, para frente. Um outro dado que eu esqueci. Eu só pincelei, tá, gente, alguns temas. O que é um corpo feminino na cadeia feminina? Para mim, a mulher consegue dizer que ela foi violentada, e eu vou entender aquele depoimento de violência como violência, e vou acolher dessa forma. Há muitos relatos de mulheres que dizem que foram ao padre, ao pastor, dizer que o marido forçou ela a fazer sexo. Ela não sabe o que é um estupro marital, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele me forçava, ele me obrigou a engravidar quando ela tenta se separar, tá, gente? Isso é muito comum. E aí eles dizem, não era, isso não é violência, não é estupro, é o direito dele, tá? Então, é o direito dele. Eu posso voltar nesse tema, eu preciso só me dar... Enquanto vocês vão formulando, eu vou vendo, só preciso pausar meu microfone aqui rapidinho. Olha só, mas você está nos ouvindo, Mãe Flávia? Não, ela está resolvendo ali. Você está nos ouvindo? Não, né? Estou ouvindo. É porque eu sou mãe, né, gente? Então, eu estou resolvendo meus administrando filhos, fazendo provas. Mas eu estou no terreiro, é que eles estão fazendo prova, enfim. Aí certo. Não, eu queria falar que, bom, nossa, não tem como agradecer aí a sua exposição. Você deu um roteiro enorme aí de pesquisa e de indagações, de questões, né? Questões sociológicas, antropológicas, né? De gênero, de raça. E também, eu vou querer depois, vou abrir para os outros também. Pois é, o pessoal já está batendo palma ali, eu acho que tem que fazer essa reação, mas a gente pode deixar para... Eu acho que já tem que bater palma agora mesmo. Mas a gente pode também bater no final. É que no final as pessoas, já chegamos a ter 28 pessoas aqui na sala, e para o fim de ano isso é uma vitória enorme, você não tem ideia, porque eu já estava com 8 alunos, a turma tem mais de 20, mas
já estava minguando os alunos, porque já está todo mundo exausto, enfim, fazendo prova, G2. São inúmeras as perguntas, o meu interesse é enorme, eu imagino que dos colegas também, dos alunos. Agora, eu queria também que você se detivesse sobre a questão de ser uma mãe de santo no presídio, porque a gente ouve demais hoje, não só a pastoral carcerária católica, que já tinha lá desde muito tempo, mas a presença dos pastores nos presídios. Então, fala um pouco da recepção desse lugar seu de fala, de uma mãe de santo no presídio, em que medida isso foi difícil, em que medida isso teve aceitação, em que medida aquelas que são também seguidoras de religião de matriz africana se sentiram mais protegidas, né? E o impacto disso. Né? Então, isso é uma questão sobre uma mãe de santo num presídio, numa região como é a região metropolitana do Rio, tão dominada pelo o estado, junto com Rondônia, de maior presença evangélica é o estado do Rio, né? E a Zona Oeste é muito, né? Até tem muito a ver também com a milícia, tudo isso a gente sabe. Expansão de milícia, expansão de evangélicos que perseguem as religiões de matriz africana, inúmeras denúncias de milicianos, e se dizem evangélicos, perseguindo os terreiros. No passado era a Igreja Católica, agora são os evangélicos, enfim, um pouco para entender esse seu lugar. E aí tem várias questões, né? E aí eu vou deixar para os alunos também perguntarem, os outros convidados, né? Que não são meus colegas também, e vamos fazendo a pergunta. Você prefere assim? A gente vai fazendo as perguntas e você responde no final? Tá. Sim, então, eles vão fazer pelo chat ou vão fazer pelo microfone? Não, podia abrir, né? Podia abrir. Matheus, depois você vê se tem no chat para mim. Você quer, então, que eu responda Não, essa você pergunta? fica à vontade. O que você prefere? Vai respondendo ou... Eu vou responder, então, porque aí essa questão que você trouxe, eu falei muito rapidamente, mas eu também já não vou me alongar muito, porque esse assunto é muito extenso, né, gente? Ele é muito não, profundo. daria 3 aulas, Que ele é invisibilizado, né? Em algum momento eu vou escrever sobre isso. Aqui no Matriarcado a gente passa por isso, mas não é o tema central. Ele dá compreensão para você entender essas estruturas macro-machista, micro-machista, que vão levar esse fenômeno ao acontecimento. A gente está passando por ele aqui, mas não é o ponto central, né? Também é importante dizer que esses livros são dados gratuitamente no presídio. As pessoas compram e aí eu dou gratuitamente lá. Tá? E existem pessoas que compram para doar. Flávia, eu vou comprar tantos livros para você dar de graça lá. Semana retrasada, que eu voltei para o presídio tem um mês. Quando eu voltei, esse livro, inclusive, esgotou lá. Aí foi tirado uma nova edição, porque esgotou, porque eu estava muito tempo sem entrar na unidade por causa da pandemia, e quando eu entrei, ele esgotou lá. Então, assim, a gente dá de graça para elas, que é uma ferramenta de políticas de defesa delas, porque durante esse tempo todo a minha preocupação era presa. No início. Depois deixou de ser presa. De verdade, eu não me preocupo mais com a mulher presa, eu me preocupo com a egressa. Essa é a minha preocupação. Olha só. Porque quando ela está lá, eu estou até achando bom. Porque quando ela sai, ela sofre um suicídio político, ela sofre um assassinato político muito grande. E a reincidência criminal no Brasil já é grande, né? Em torno de 60% volta. Tá? No caso das mulheres, não há um estudo específico. O que eu posso te dizer da minha experiência, 14 anos dentro de cadeia, a maioria volta. Caramba! E eu já ouvi inúmeros depoimentos presencialmente, tá? Mãe Flávia, eu voltei para cá porque lá fora eu não sobrevivo. Tanto que eu tenho um projeto, né, que está bem adiado agora, de ter um ambiente de acolhimento para essas mulheres, porque as igrejas oferecem isso, aí já estou respondendo a tua pergunta, mas oferecem para os homens, não gays, ok? Uhum. E aí, no caso das mulheres, 95% do presídio... eu tive com a Globo lá dentro, né? E eu fiz essa pergunta com a Globo filmando, né? Só que na edição não saiu essa pergunta. E aí eu estava com o Bassan, né, o repórter da Globo, e eu falei, então, quantas de vocês aqui são pessoas homoafetivas? Mas aí eu não falo assim lá dentro. Né? Eu falo, quem aqui é sapatão ou namora alguma mulher?
E aí, é isso, né? Eu arrisco que dá 99%, mas para uma margem de erro, para uma pesquisa que não foi feita ainda, né? Empiricamente, então a gente vai dizer 90%, 95%. Então, há abrigos para homens e para mulheres há pouquíssimos e mulheres não masculinizadas. Entendi. Então, qual é a diferença do meu corpo feminino e do meu pertencimento religioso? Ela não vai precisar fingir que ela não é homoafetiva para se relacionar com a minha religiosidade. Tá? Porque isso aí envolve outras questões que eu não posso falar aqui. Sim. Tem a ver com questões que a igreja oferece, como política de assistência, que eu não tenho estrutura financeira para oferecer. Então, se eu tivesse lá em troca de qualquer coisa, um absorvente, uma bíblia, qualquer coisa, eu também ia dizer que eu não era homoafetiva. Claro. Eu digo para elas lá o seguinte, olha, eu não tenho problema com as meninas que vêm para mim e vão para a igreja. Inclusive, Sara, eu defendo as igrejas dentro do presídio. Tá? Concordo com você, eu concordo com você. Que o Estado não dá conta e a igreja chega com aporte de assistência que eu não tenho estrutura para dar. Então, eu nem seria feminista se eu falasse fora as igrejas, sabe? Não seria. O que a igreja faz lá, o Estado não faz, e que bom que tem isso. Mas a gente sabe que existem outras questões que não é porque a gente defende que não vai problematizá-las. Então, primeiro que comigo elas conseguem relatar, e algumas, inclusive, tá, Sara, elas me falam de casos de violência sem perceber que é violência. Aí sou eu que vou dizer que aquilo ali é uma violência. Ela não localiza aquilo como violência, sabe? A própria pedofilia mesmo, assim, por mais que na cadeia esse crime seja inaceitável, entender ele como um crime social é algo que elas não dão conta disso, elas entendem isso como uma rotina, porque a maioria foi abusada sexualmente na infância. Entende? Então, é meio que um padrão, está naturalizado a porcaria do patriarcado. Por isso que eu estou te falando, assim, a gente tem um inimigo gigantesco, e o casamento do patriarcado com o capitalismo é um casamento suicida, é quase que você apresentar Mussolini esqueci, de Hitler, que pega todos os terríveis aí do mundo, e assim, você casou essas personas, né? Então, esse sistema, né, o capitalismo sobrevive do patriarcado, e o patriarcado vive do capitalismo, né? Então, esse casamento ele gera consequências devastadoras. Então, eu ao falar mais livremente e eu tratar elas como alguém, como um ser humano, porque elas são homoafetivas, isso faz toda a diferença. E aí, o que acontece? Assim, questões que eu não posso falar, está sendo gravada a aula, mas, assim, você saber que você é masculinizada e que você vai receber um absorvente, mesmo sendo masculinizada, e não vai precisar fingir que não é algo muito forte, né? Porque acabei de falar que a questão da menstruação pode levar uma mulher a ficar mais tempo presa. Uma mulher de TPM sem um absorvente, pensa aí, eu matava um rápido. Estressada aqui do jeito que eu sou, eu era essa, que eu ia viver brigando toda hora, assim, entendeu? Porque eu já sou estressada, presa, menstruada, calor, sem absorvente, sangue descendo pela perna, meu amor, eu arrumar uma briga de 5 minutos, né? E aí eu tenho muita tranquilidade de me colocar nesse lugar, porque eu não sou pesquisadora olhando do alto da minha cobertura distante para o objeto de pesquisa. Eu estou dentro do negócio, eu estou dentro do bagulho. Eu poderia ser uma mulher encarcerada porque eu sou filha de pais assassinados, eu sou filha de traficantes, eu sou de dentro da favela, eu namorei bandido, entende? A realidade para a gente como mulher preta é isso, e muitas são presas porque namoraram bandidos. Então, eu poderia ser uma mulher que estivesse lá nesse lugar. E espiritualmente eu tenho consciência disso, né? E tenho consciência também que é o meu povo preto que está lá. Se eu não for lá falar para eles, é a igreja que vai. Então, assim, eu costumo explicar o seguinte, que está aqui também, nós somos um dos poucos povos no mundo que, ao deixar de ser escravizado, se converteu à religião do opressor. Os judeus, quando pararam de sofrer o Holocausto, não se converteram a outro pensamento filosófico, a outra ideologia religiosa. A bomba de Hiroshima e Nagasaki não fez com que aquela população se tornasse de outro pertencimento religioso, né? Os judeus não deixaram de ser judeus
pela perseguição, como eu falei, em vários outros povos ciganos. No caso do Brasil, os africanos, os afro-brasileiros e os indígenas, nós nos convertemos por opressão à religião do opressor. E aí esse pensamento eurocristão que atravessa o nosso comportamento leva a gente a uma cidadania esquizofrênica. A terminologia que eu encontrei, que eu falei, a gente é um negócio que a gente não é. A gente está reivindicando uma cultura, uma etnicidade ancestral que não é a nossa. E aí isso dá curto e dá parafuso. Então, quando a gente está falando de que esse corpo feminino não é respeitado em nenhum espaço social, a gente está falando de um pensamento eurocristão que teve como finalidade primeira sustentar o sistema mercantilista, embrião do capitalismo, em efervescência naquele momento, e usou o corpo das mulheres como objeto de guerra, ou seja, arma de guerra, para que o capitalismo sobrevivesse, para que o sistema patriarcal sobrevivesse, e o eurocristianismo se sustenta numa estrutura patriarcal, ele precisava fazer isso. Então, por que eu tenho orgulho de pertencer a uma das poucas religiões do mundo onde a mulher é autoridade religiosa? Por isso. Uhum. Porque eu faço um contraponto ao capitalismo. Então, a figura religiosa no corpo feminino, dá esse reconhecimento, gente, era nas tribos antigas. As mulheres sempre foram oráculos, sempre foram a sacerdotisa. Não que não houvessem homens, mas havia imposição de complementariedade, não de conflito. A primeira coisa que a igreja faz é destituir o poder religioso da mulher. Então, quando eu entro, eu vou te dar um exemplo que eu dou sempre, mas eu tenho vários, né? Uma interna foi assistir minha palestra pela primeira vez. E aí ela chega, eu estou dando a palestra, normalmente, Sará, está me ouvindo? Congelou. Ah, tá. Tô. Ela, pela primeira vez, foi ouvir, aí ela falou o seguinte, ela me interrompe, eu normalmente não deixo elas me interromperem por uma questão que dispersa muito, né? Aí ela falou, ô, dona mãe Flávia, eu queria falar uma coisa com a senhora. E aí algo me disse para ficar quieta e deixar ela falar. Ela falou assim, não, eu não gosto desse negócio de macumba, eu não gosto desse negócio de macumba, sempre fui evangélica, eu não gosto de sapatão, nunca suportei esse negócio de sapatão, mas eu fico ouvindo as meninas aqui do lado da cela, que a cela dela era do lado de onde eu falava. Então, as meninas que não eram soltas obrigavam a cela inteira a ficar quieta para ouvir, elas ficavam me ouvindo. Então, tinha que ficar quieta. Então, ela estava querendo dizer o seguinte, eu fui obrigada a te ouvir antes de chegar aqui. Aí ela falou, eu fico ouvindo, e aí eu passei a gostar do que a senhora falava. E aí as meninas também, quando saía daqui, que a senhora canta essas musiquinhas de macumba, aí elas voltavam tudo calma, nem tinha briga na cela, quando elas saem daqui. Aí eu vim aqui hoje, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu fui evangélica, aí repete, várias vezes. Eu fui evangélica a vida inteira e tudo. Aí eu vim parar aqui dentro, eu conheci o amor. Aí eu fui na igreja aqui, no pastor. Ela estava abraçada com a namorada dela, tá? O tempo todo ela dizendo isso, que não gostava de macumbeiro nem de sapatão. E ela abraçada com a namorada. Aí ela falou assim, aí eu fui lá no culto aqui, né, do pastor. Aí eu fui estuprada 40 vezes. Na 41ª eu matei, ao vim parar aqui dentro. Aí eu conheci o amor. Aí eu fui lá no culto aqui do pastor com ela, aí o pastor falou para mim que eu tô com o diabo no corpo, porque eu tô com ela. A senhora acha que eu tô com o diabo no corpo? Quer dizer, os 40 homens que estupraram não são demônio. Não. Demônio foi o amor que ela conheceu lá dentro. Sabe por que eu reproduzo a fala dela ao pé da letra? Porque isso me chamou muita atenção. Quando ela falou, eu vim parar aqui dentro e conheci o amor. Essa frase é dela, não é minha. Linda. Eu conheci o amor, ou seja, o patriarcado ofereceu violência a vida inteira a ela. Ela mata para se defender, ela cansou de ser estuprada. Eu não perguntei se ela foi estuprada 41 vezes pela mesma pessoa. Isso não me cabe. Se ela viesse me procurar e contar, ok, eu ouviria. Não foi o caso. Então, eu não sei. Eu só sei que ela falou isso. E falou na frente de todo mundo e tal. Então, assim, eu falei, não, em absoluto, o amor é de Deus, Deus abençoa o amor, que bom que você conheceu o amor, que bom que vocês estão fazendo bem uma... Ela falou, não, porque eu nunca gostei desse negócio de sapatão, não. É muito forte esse discurso. Né? Muito forte, né? Muito forte, assim. E aí é o meu corpo feminino de uma religiosidade outra, não dominada pelo pensamento eurocristão, que vai dizer, não, isso não é coisa do demônio, nada. Coisa do demônio é o cara que te estuprou, pô. O cara, os caras, sei lá. Então, é um pouco isso.
Mas, Flávia, tem várias perguntas aqui no chat. Tem o Álvaro que está levantando a mão. Eu não sei qual foi a ordem. Álvaro, você espera só um pouquinho, A porque eu acho... Adriana fez a pergunta primeiro. Quem? No chat, a Adriana Então, Gomes fez a deixa pergunta o. primeiro. Então, Matheus, você coordena, então. Então, Adriana, por favor. Mãe Flávia, como foi o processo do primeiro acesso no presídio, seu primeiro acesso? No A presídio gente... feminino, né, que eu estou querendo entender. Não, eu vou falar de uma forma geral. Tá. Vou falar do acesso da religião no presídio. Acho que é maior do que simplesmente a mudança. Isso. A mudança não houve dificuldade, porque até hoje eu sou convidada para ir para todos os presídios. Eu sou disputada, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho salário, eu sou uma única. Então, eu só vou onde eu alcanço. Eu alcanço 2 unidades hoje, eu não tenho pernas, braços, dinheiro, não tenho condições para isso, né? E aí, o que acontece? Porque quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, gente, é importante que entenda que trabalho voluntário significa que aquelas horas ali você não está trabalhando. Então, você não está gerando renda para pagar aluguel, salário, escola de filho, plano de saúde, alimentação, livros, você não está. Então, a gente precisa ter essa dimensão. Senão, a gente reproduz um discurso muito hipócrita do falso moralismo cristão com a caridade. Ai, a caridade. Não, mas quem está fazendo aquilo ali, ela está deixando de fazer alguma outra coisa, né? É importante ter essa dimensão. Eu entrei no presídio na gestão Garotinhos, com um estado totalmente aparelhado de evangélicos, tá? Tá avisando aqui que deu instabilidade na conexão, tá ok? Não, mas estamos te ouvindo. Tá, ok. Então, pense aí num estado todo aparelhado. Então, assistente social do SEAP era, o diretor do presídio era, naquela época de cheque cidadão, olha, uma loucura, tá? O que aconteceu? Eu entrei com o processo para começar a fazer o trabalho no sistema penitenciário, porque o meu terreiro é todo legalizado, você sabe, aí, as campanhas que eu tenho nessa luta aí. Então, meu terreiro é todo legalizado. Então, eu posso, a LEP, Lei de Execuções Penais, me permite, me autoriza, eu tenho legitimidade constitucional para estar dentro de uma unidade prisional, assim como de um hospital e tal. E aí, o que acontece? Eu dou entrada na SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, né? A SEAP, ó, com o meu processo. Aí, até que um determinado parlamentar, eu falo, olha, eu estou esperando, né, a SEAP me autorizar, começar a fazer trabalho dentro do sistema penitenciário, isso aqui. Ele fala assim, eles não estão liberando você, não? Você quer que saia uma notinha no jornal? Eu não entendia o impacto disso naquele momento, né? Eu falei, tudo bem, realmente você está com o processo? Aí mostrei, né? Olha, saiu no domingo de manhã. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, ninguém nem chega na SEAP 8 horas da manhã. O telefone tocou, a senhora vem aqui, seu processo está autorizado. Então, assim, a gente está falando disso, né? Agora, eu quero trazer um recorte para aquela gestão. Era a gestão Garotinhos, então o Estado estava todo aparelhado de evangélicos. Lá dentro a gente sofre preconceito? Sofre, mas é o mesmo preconceito da sociedade, não muda nada, né? Algumas meninas que são da cela evangélica, cada presídio tem uma cela evangélica. Eu fui reivindicar isso para elas, uma cela afro, elas pediram, pelo amor de Deus, para eu não fazer isso. Entendi. Por questões que não dá para eu falar. Então, assim, muitas meninas fingem que são evangélicas lá dentro por várias questões. E eu não vou criticar, porque o aporte que eles dão eu não dou. Então, se eu estivesse lá dentro, eu falo para elas o seguinte, se eu estivesse presa aqui e me chamassem para ter aula de tosa de cachorro, eu ia. Aula de crochê, eu ia. Aula de jardinagem, eu ia para qualquer coisa para sair de dentro da cela. Então, eu não vou questionar. Tá? Agora, só para a gente entender, as mulheres evangélicas são a maioria das que são contratadas para trabalhar, para remir pena. Ou seja, tem muita invisibilidade das mulheres afro e muita. É como antigamente, no passado. Não é isso que católica, não, porque todo não mundo é se dizia católico e escondia ser afro. Não, é mais complexo do que isso. Eu vou dizer que, para você remir pena, eu não sei se o pessoal do direito, a Adriana é professora de direito, Mateus Adriana Gomes é também. minha filha. É o termo correto para redução de pena, qual o nome? É porque lá dentro a gente fala remir pena, remiu a pena, diminuir a pena, o trabalho. O bom,
bom comportamento, tudo isso, né, Matheus? É isso, reduzir a Uma pena. remissão de pena mesmo, tá certo o termo. Remir a pena. A mãe Flávia que travou agora. É. Voltou, Flávio, tinha travado. Voltou. Chegou a ouvir o que eu estou dizendo? Não. Lá dentro da cadeia, a gente fala remir pena. É. E o Remir pena Matheus está significa... corrigindo que é isso mesmo, ele disse que é remissão de pena ou Remissão de remir pena pena. mesmo. Né? Então, assim, para quem é leigo, se você trabalha dentro da unidade, você vai diminuir a cada um dia de trabalho, 3 dias de trabalho e um dia de pena. Entendi. Tá? Então, há uma disputa para você trabalhar, para ser a camisa verde do sistema. E eu estou dizendo que as mulheres evangélicas e as mulheres da cela evangélica são quase sempre as pessoas que são contratadas para trabalhar. Então, tornar-se evangélica é negociar sua liberdade, Isso. dentre outras coisas que não posso falar. Não, imagino. Ou seja, esconder a identidade afro de religião. É sobreviver. É sobreviver. Exato. Agora, o que eu posso te dizer também é que há uma ilusão muito grande de que a maioria da população carcerária é evangélica, tá? Não é. Não é. Ok. Não é, tá? Eu sou extremamente disputada dentro da cadeia. Você não tem noção. Assim, na pandemia, quando a gente começou a fazer reuniões para voltar, eu não pude ir nas reuniões, porque eu só voltei para o presídio depois da segunda vacina, porque eu tive 2 tuberculoses, né? Inclusive contraída dentro do sistema prisional. E eu tenho labileoporina. Agora congelou. Tenho deficiência respiratória. Voltou agora, vai. Tinha Tá. congelado. Eu só voltei depois que eu fiz todas as baterias de exames e tal. E aí a minha filha de santo, minha filha de orixá, foi em 2 reuniões. As meninas, quando viram a minha filha, começaram a gritar quase que no presídio inteiro: mãe Flávia vai voltar, mãe Flávia vai voltar, mãe Flávia vai voltar. Então, assim, isso está dizendo muita coisa. Isso está dizendo que... E, assim, eu começo a palestrar, elas ficam gritando, as que não saíram da cela: me solta, diretora, eu quero ir para Macumba! Me solta, me libera aqui, doutora, chefe de segurança. E aí eu combino com elas comportamentos para não fazer isso e tal. É bem doido. Aí elas agora estão me isolando cada vez mais para eu não ficar perto das celas, para não ficar ouvindo esse vucu-vucu, meio que faz um movimento de me esconder. Porque se elas sabem que eu estou na casa e que não vai soltar, dá um vucu-vucu na casa. Aí eu combino com elas: não faz isso. Mas agora eu estou voltando, não tem jeito. Até eu acalmar vai levar uns 6 meses. Porque já estava combinado. Não faz isso, senão vocês vão dizer que o dia que eu venho, a cadeia fica tensa. Vocês ficam quietas para ouvir. Aí eu uso o microfone. Agora eu não estou usando. Aí elas fazem silêncio para conseguir ouvir. Eu falo mais alto que eu posso. Ai, que massa. Que máximo e que dramático também. As cordas vocais, meu amor, mesmo que o microfone vai embora. Por isso que eu não consigo falar sem microfone, não consigo falar por muito tempo, porque minhas cordas vocais foram todas arrebentadas dentro do sistema. Ai, Flávia. E não deve tomar nada gelado, porque é isso que eu aprendi. Quem mais quer perguntar? A ordem é o Álvaro agora, Álvaro, Matheus? isso. É o Álvaro Por Luiz. favor. Álvaro é nosso Aqui. formando de ciências sociais. Vou só abaixar o dedo. Boa tarde, bom dia, Sará. Bom dia para a mãe Flávia. Então, 2 coisas que eu fiquei curioso, tipo assim, você falou que a violência de gênero antes do advento do cristianismo, né, era de complementaridade, né, não era de não era de talvez de uma hierarquia, não sei. Mas aí uma questão que ficou um contraponto para mim é a questão de que na Grécia Antiga, se pegar as sociedades gregas, as mulheres não eram consideradas cidadãs e o cristianismo não existia. Eu espero ela para perguntar. Como? Espero ela. Vídeo aberto. Sará, eu sei que é hora de fala, mas a minha experiência, porque eu estou num território periférico, se o pessoal fechar a câmera e só abrir na hora que for falar aí o microfone, vai ajudar. Só quem está falando abre câmera e áudio. Tá bom. Pronto, Álvaro, vai lá. Eu entendi você falar...
Na Grécia, você ia sim, entrar na Grécia as mulheres não eram consideradas cidadãs e ainda não tinha o cristianismo, não existia. Eu queria que você abordasse isso e abordar um pouco mais, por favor, a relação. Você falou também muito do capitalismo, mas o capitalismo é um sistema teoricamente de classe, né? Como é que as relações de gênero e de classe, como é que a questão de gênero e a questão de classe dialogam? É isso. Tá, eu te recomendo a leitura de Salve Matriarcado, tá? E quero te dizer que a gente não usa a Grécia como referência. Algumas pessoas ativistas do movimento negro como eu, a gente reivindica outras filosofias, outras cosmogonias, e eu reivindico os mitos africanos, que foram justamente assassinados, a gente sofreu um epistemicídio através da dor, como hegemônico, eurocristão, que bebe nessa fonte greco-romana e tal. Então, eu vou te falar de como as tribos antigas, dos povos originários, que são os povos mais antigos do mundo, os povos africanos, eles têm até 140 mil anos de existência. Os 5 esqueletos mais antigos da humanidade, todos estão em continente africano, sendo os 3 mais antigos em região etíope. Então, o berço da civilização humana, segundo os laudos arqueológicos, é africano. Os povos indígenas têm pelo menos 13 mil anos nas Américas Latina e Sul. Sul, tá? Porque no México tem um esqueleto mais antigo do que o da Luzia, que sobreviveu ao incêndio criminoso do Museu Nacional aqui. Então, eu uso como orientação referências dessas mitologias. E nessas mitologias, as mulheres eram complementares aos homens, não havia disputa, tá? Quando o pensamento eurocristão invade territórios americanos, africanos e asiáticos para sustentar o mercado mercantilista em expansão, e aí mercantilismo não como sistema de classe, mas como sistema de dominação de um povo sobre o outro, portanto, eu estou praticamente te falando de uma guerra religiosa, tá? Eles vão destroçar essa forma de organização social, onde a mulher é a autoridade. Por exemplo, nessas comunidades tribais, a posse da terra era da mulher. Por quê? Os homens sempre morreram mais do que as mulheres. E aí as mulheres eram... A progenitura era uma responsabilidade maior da mulher, porque a gente ainda não tinha muito nítido. Estou falando muito antigamente, não estou te dando temporalidade, porque esse tempo aqui não dá. Não era muito entendido que os homens eram também... Depois isso é posto, e depois as organizações sociais avançam um pouco mais, embora eu não goste desse termo avançar, e é dividido as tarefas. Então, existem mulheres que vão caçar, existem mulheres que vão para a guerra, existem mulheres que vão... Está congelando. Congelou, vamos ver se vai voltar, espera aí. Eu acho que ela caiu agora. Vamos ver. Não, está voltando. Flávia, mãe Flávia, estava congelado. Acho que caiu. Você estava falando delas que elas iam para a guerra. Estava falando da tradição africana, né? O seu som está desligado, Flávia. O seu som está desligado. O som do Zoom está desligado. Pronto, ligou. Aí, num período mais antigo, aproximadamente 40 mil anos, aí a paternidade, o entendimento de que o homem também é responsável pela geração de outro ser humano, que até então isso não era muito compreensível, essas organizações sociais vão ter a mulher e o homem como complementares. E como os homens iam para algumas atividades, por exemplo, lidar com caça de grandes animais. Em sua maioria eram homens, mas havia mulheres caçadoras, coletoras e tal. Então, por eles morrerem numa quantidade, numa proporção maior do que a gente, a posse da terra sempre foi para a mulher, para garantir o quê? O pertencimento da terra aos filhos, à prole. Quando o patriarcado é eurocristão, mercantilista, lembre sempre mercantilismo como o embrião do capitalismo. Quando o mercantilismo chega nesse território,
visando aumentar o seu mercado de produção e de consumo, ele vai acabar com essa forma de organização social. Ele vai destituir a mulher como posse da terra. Ali inaugura a miséria de gênero. Ali você desestrutura a organização social familiar tribal. Tá? Então, é uma questão profunda, a gente fala o máximo possível sobre isso aqui no Salve Matriarcado, né? E aí você vai entender por que a mulher passa a não ser mais sagrada, porque ela era a dona da terra. Então, o patriarcado troca isso, e aí cria o casamento, eu explico isso aqui também, a mulher passa a levar, igual boi, o nome do dono, né? Um homem leva ela até o altar e o outro pega a mão dela e o outro casa ela. Tipo, pô, você está ferrada aqui, você se ferrou. Entende? Nós somos o pátrio poder aqui e tal. Então, é um sistema muito tóxico, né? Porque ele assassinou filosofias, medicinas, ciências milenares, que são as filosofias africanas, as filosofias hindus, as filosofias indígenas, e eu me conecto com essas filosofias, eu não aceito esse pensamento europeu que impõe a literatura europeia, filósofos europeus, mitologias europeias. Eu estou assim, dando um dano-se, já dei há muito tempo para eles. Para a gente preta que está dentro da academia é o ó, porque vocês trazem para a gente a obrigatoriedade de se relacionar com esses pensadores e a gente não reconhece neles legitimidade para pensar a realidade de organizações tribais pré-coloniais, usando aqui o termo que na África os intelectuais usam, pré-colonial, a gente usa aqui o antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então, eu estou conectada com o Sheikh Anta Diop de Dakar, eu estou conectada com os pensadores africanistas, eu estou conectada com as pensadoras afro-americanas, afro-brasileiras. Infelizmente, para a gente ter um título de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado no Brasil, a gente tem que usar as referências europeias, mas assim, a gente usa com muito nojo, porque vários deles foram extremamente racistas. Kant foi racista, Nietzsche em algum momento foi racista também, o próprio Marx foi extremamente machista, então a gente não usa eles como uma categoria de formular uma organização de pensamento. A gente está cada vez mais resgatando os nossos saberes, os nossos filósofos, as nossas ciências, para a gente poder pensar, produzir um pensamento afrocentrado, que é o que o panafricanismo vem produzindo, mas não é fácil, é uma tarefa difícil, porque aí vocês, para entender o que a gente está falando, vocês vão sempre para a forma de pensar europeia. E aí a gente não está reconhecendo essa forma. Mas, Flávia, exato, e eu que sou da geração que estou já acabando a minha trajetória acadêmica, eu estou experimentando essa chegada impressionante, que está chegando via livros traduzidos. Está me ouvindo? Agora estou. Tá. Você estava dizendo que era da geração... Não, eu sou essa geração que está saindo da academia, né? Daqui a 2 anos eu deixo o quadro principal da PUC, né? Vou fazer 70, e estou percebendo essa coisa de empretecer a bibliografia. Sará. Vocês não estão me ouvindo, não? Não ouço. Estou ouvindo, Sará. Eu estou ouvindo também, Sará. Talvez seja. É só a mãe Flávia que não está me Da ouvindo. mãe Flávia, talvez. É porque a mãe Flávia está... Olha o recorte socioeconômico de classe. A mãe Flávia está em Campo Grande, a internet aqui é do poder local, então ela é assim, tá? E eu estou em Copacabana, exatamente. É isso. Branca, meu lugar de fala, classe média, tudo isso. Agora, eu quero te dizer... a internet não é de empresas, é do sistema de poder local. Eu sei. Mas, Flávio, olha só para te dizer que isso que você está falando aí é uma transformação, como diz o Silvio Almeida, nós estamos na esquina da virada da história. Uhum. Então, você é a expressão dessa nova bibliografia, dessa nova potência, desses novos autores que estão chegando. Em que medida a academia está passando por uma revolução? Os alunos estão cobrando isso da gente. Então, eu já digo aqui que tem uma biblioteca, uma estante inteira de autoras e autores negros que eu desconhecia na minha formação, até o doutorado. Inclusive, até você sua professora. Isso é de uns 10 anos para cá que isso está chegando, né? A partir de 2015, as tradutoras, as editoras. Vê se acha o livro. Então, eu acho que como a gente incorporar... Né? E a Europa também está fazendo isso. Né? Felizmente, a Europa também está percebendo essa diáspora, né? A potência,
né? Esses autores estão sendo redescobertos, o Fanon está sendo redescoberto, né? Ah, da Etiópia eu emprestei. Você agora está conseguindo me ouvir? Tô. Eu queria trazer um livro para vocês que não está aqui, esse que eu daí, emprestei. comprei, está na minha fila, maravilhoso, exato. Olha, vai ajudar muito a entender. Foi traduzido recentemente, tá? O Yoronke, o Yeumi, a invenção das mulheres, ela vai te dizer como é que os povos tribais viam a mulher, e essa mulher, categoria mulher, é uma criação do Ocidente, é uma criação do cristianismo, e ela visou atender um sistema econômico em desenvolvimento, que era o mercantilismo, tá? Com certeza. Super recomendo. Não, eu agora, para apresentar os autores europeus, eu tenho que falar, olha, são brancos, eurocêntricos, elitistas, racistas, homofóbicos, machistas, tudo isso, você tem que apresentar assim. Né? O Marx, que era o máximo da esquerda, do pensamento crítico da ditadura militar no Brasil, é um autor machista, é um autor, não é isso? Racista, tudo isso, né? Era um alemão, apesar que na Alemanha ele nem era considerado branco, porque ele tinha um tipo meio cigano. Judeu, né? O pai dele era rabino, depois converteu-se ao catolicismo exatamente para sobreviver numa Alemanha muito antissemita. Bom, enfim, mas só para dizer que essa sua resposta aponta para essa revolução que a gente está vivendo, em termos da bibliografia, dos cursos, né? Que não necessariamente a gente vai jogar junto com o bebê água do banho. Eu acho que tem que resgatar e ler a tradição europeia criticamente. Né? Não vou derrubar o Kant, mas não vou derrubar o Nietzsche, mas eu vou ler o Nietzsche, o Kant, o próprio Foucault, né? Ler no seu contexto, né? Ler nas limitações de um mundo que negou a África, que negou o Sul global, né? Que só pensava na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Porque... Tá. Não, tá... Gente, aqui está ventando, aí é isso, entendeu? Eu estou em território... Mãe Flávia, tem o Matheus que quer te perguntar. Pode perguntar. Matheus, vamos ver se ela consegue te ouvir, depois a gente vai para as considerações finais. Vai, Matheus. Oi, mãe Flávia, está conseguindo me ouvir? Estou. Tá, deixa eu abaixar a mãozinha aqui também. Bom, primeiro, agradecer demais. Nossa, que aula, que fala maravilhosa. Fundamental, mais uma referência bibliográfica que eu não tinha acesso, né? Você, no caso, e eu que estudo violência, a gente, né, aqui na disciplina da Sará, sobre antropologia da violência, então... Travou, Matheus. Travou? Travou. Travou, gente? Para mim não travou, é porque a internet de Campo Grande está complicada, do terreiro. Não é só Campo Grande, eu estou numa região... não é só o terreiro, aqui eu estou vulnerável, eu só contrato essa internet aqui, não tem outra. Então, ela faz isso. Vamos ver se agora você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, continua, Matheus. Pronto. Não, eu estava falando da importância até disso para a gente, né? Nessa disciplina, Antropologia da Violência, mais uma referência importantíssima para a discussão, né? Mas o que eu queria falar um pouco com você e perguntar, né? Porque eu estudo na dissertação do mestrado sobre guerra às drogas aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, sobretudo a partir da redemocratização, e você trouxe aqui alguns elementos que são fundamentais até para poder pensar as múltiplas dimensões envolvidas nesse fenômeno, né, do hiperencarceramento seletivo, né, da guerra às drogas. Você trouxe essa dimensão, né, essa interseção gênero, raça e classe, e a questão da criminalização de gênero, que especificamente sobre ela que eu queria te perguntar. Você está conseguindo me ouvir, mãe Flávia? Travou, Matheus. Você quer me perguntar sobre a criminalização de gênero, não ouvi o resto. Olha só, uma sugestão é todo mundo desligar o vídeo um pouco, que eu acho que melhora o som. Eu vou desligar o vídeo também. Talvez, mãe Flávia, se você desligar o vídeo, melhore. Se você travar o seu vídeo, acho que melhora. Eu te ouço. Eu ouvi até você falar da criminalização de gênero, mas não entendi qual era a pergunta. Isso. Tá dando para poder me ouvir? Eu desliguei o vídeo para tentar ficar melhor.
Estou ouvindo, pode falar. Tá ouvindo, né? E você estava falando sobre criminalização de gênero e você tratou sobre a questão do tráfico, né? O espécie de envolvimento no... Oi, Matheus, não estou ouvindo agora. Oi. Deixa eu tentar ler no chat, mas é porque aí vai ficar chato, eu vou ficar lendo e vou ficar sem dar atenção aqui. Você quer que eu digite a Não, mas pergunta? aí eu acho que eu não vou ter tempo de responder, porque se eu ler todo mundo não vai dar tempo. Até digitar, são 10h50, a gente vai até às 11. Sim. Vai tentando, tenta mais uma vez. Eu ouvi Tá bom. até... Qual é a pergunta sobre criminalização de gênero? Pronto. É que você, quando você falou sobre criminalização de gênero, ele falou sobre o envolvimento de mulheres no tráfico de drogas, e você falou sobre um certo perfil, né, de mãe solteira, enfim, você trabalhou sobre isso, mas também tem uma discussão que fala, e que eu acho que envolve também essa dimensão que você trabalhou sobre o micromachismo, né, que você mencionou, e que diz respeito a mulheres que possuem companheiros. Micromachismo, cortou o áudio, parou no micromachismo. Pronto, mas eu estou querendo perguntar também, em relação à sua experiência, de mulheres que elas possuem companheiros, né, companheiros que se envolveram com o tráfico de drogas e que elas acabaram também indo pro... Oi. Tá Pode difícil, ir, vai. né? Tá conseguindo me ouvir? Matheus. Oi. Fala, Matheus, para ver se ela ouve. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se... Fale, Matheus. Você está ouvindo, mãe Flávia? Estou ouvindo Sarah. você. Agora... Matheus, fale. E apareceu que a minha internet também está instável. Só faltava. Mas está dando para poder me ouvir? Eu estou te ouvindo, vai, continue. Tá, pronto. É porque a mãe Flávia estava falando sobre um certo perfil, né, do envolvimento de mulheres no tráfico de drogas. Tá conseguindo me ouvir, mãe Flávia? Estou ouvindo. Estou tentando ler o chat. Mas eu estou ouvindo. Tá. E você falou sobre mulher solteira, né? Enfim. Mas também tem uma discussão a respeito do tráfico de drogas, a respeito do envolvimento, que mulheres que possuem companheiros, que têm esses companheiros que estão envolvidos com o tráfico de drogas e que, a despeito do seu não envolvimento direto, elas também acabam criminalizadas e encarceradas por conta disso, por conta do envolvimento do companheiro, né? Então, eu queria saber a sua experiência em relação a isso, né? Que você falou sobre um perfil que é um perfil um pouco diferente desse, né? Que também é bem discutido na literatura sobre a questão das drogas. Tá mudo para mim. Mãe Flávia, o som desligou. Matheus, está me ouvindo? Agora estamos. Todos e todas. Eu falei sobre isso aqui, sim, só que eu falei rápido. Eu falei que eu saí da cadeia para parir, para amamentar, e voltei. Quando voltei, mudou o perfil. Então, existem mulheres que são presas por causa do seu envolvimento com homens, sim. E cada vez mais mães vão presas por causa dos filhos também, tá, gente? Cada vez mais mães vão presas por causa dos filhos. Não é só a mãe que foi presa e depois o filho vai. O filho preso tem botado cada vez mais mães dentro da cadeia. E esse fenômeno continua. Mulheres que vão presas por causa dos homens, porque elas se envolvem com eles e eles usam elas para carregar drogas, para ficar no flagrante, fogem, deixam elas no flagrante. Isso também acontece. Mas o que me chamou a atenção são esses dados cada vez mais novos que eu estou trazendo aqui para vocês. E isso é bem comum. Gente, eu digitei aqui o meu canal no YouTube, o meu Instagram. Eu tenho um clube de membros, que quem quiser ajudar a gente com esse projeto, é só você se tornar membro do clube de membros. Eu não sei se a Gabriela, que é minha filha de santo, que é uma filha da PUC que está aí também, consegue colocar o link do clube de membros. Você consegue ajudar para ter conteúdo das minhas palestras. Você contribui com uma quantia de R$25 por mês e você se torna integrante do meu clube de membros no canal do YouTube. Isso é uma forma de ajudar a gente e você ter mais acesso aos nossos conteúdos também, tá?
Mãe Flávia, eu ia pedir isso. É a Ana Barro, angélica.educafro-rio, é isso? É isso? Acho que é. Gente, tem pessoas pedindo bênção, e abençoe. Gratidão por estarem aqui me permitindo falar para a cabeça de vocês. Tem pessoas dizendo para a PUC me contratar, fala assim, eu sou vendável, é só me chamar para dar alguma coisa. Essa sugestão do Lúter aí. Então, também estou precisando que me convidem para mestrado, porque é necessário. Olha, a Adriana falando do mestrado. Olha só, mãe Flávia. Bom, as bênçãos, evidente. A última coisa que eu vou pedir. Agora, esse projeto, a gente escreve para a Angélica isso, para ajudar, para colaborar. Eu gostaria muito de colaborar nesse seu trabalho voluntário, sabe? Como é que a gente pode divulgar isso? Divulgar a rede da gente é muito importante, porque nós não temos uma concessão pública de televisão. Eu falo isso o tempo inteiro, sabe, Sara? Porque a gente tem uma rede de televisão paga com o nosso imposto. Eu sei. Entendeu? Mas a gente tem que falar isso toda hora, porque isso me irrita. Porque assim, eu sou autora de 3 livros. Claro. Eu poderia estar num canal de televisão, por isso que a televisão toda hora me chama para fazer documentários e lives, assim como outras lideranças indígenas e africanistas e quilombolas. Então, seguir a gente ajuda muito. A Ruth, minha filha de santo, colocou o canal do YouTube, do clube. Como é que se ajuda? Comprando livro, comprando curso, mas também se integrando ao clube de membros. O clube de membros é uma forma de ativistas como eu terem um salário, que a gente não tem. Ótimo. Você vai para o clube de membros e você, a partir da quantia de R$25, você se torna membro e todo mês aquele valor é descontado e forma um montante que gera uma renda para a gente. E eu coloco conteúdo gratuito o mês inteiro ali para vocês. Dou 4 palestras toda terça-feira, às 4 terça-feira do mês. Respondo a perguntas no Quinta das Enquetes e faço aulas extras, bônus para algumas pessoas, entendeu? Para o Clube Ouro. Vou divulgar isso no departamento, não tem dúvida. Então, ajuda muito. E você pode assistir ao vivo ou depois. Por exemplo, uma aula dessa aqui poderia estar no clube de membros e depois a pessoa pode assistir enquanto ela quiser. Tá? Olha, você já tem vários... perfil no Instagram, a Adriana está falando que você receber a bolsa para concluir o mestrado. Eu adoro, hein? Eu sou vendável, hein? Eu estou facinha. Me dá uma bolsa que eu volto agora para o mestrado. Não, você pode entrar... Eu estava pagando mestrado no UPERJ, por isso que eu tranquei. Não, a PUC tem isenção de taxa, você sabe, você não pagaria. Agora, a bolsa, você sabe que a gente teve uma bolsa ano passado, depois conseguimos uma segunda em julho, porque a CAPES está arrebentando com a questão das bolsas. Eu sei. Mas eu acho que era o caso de você pedir como transferência, entendeu? Depois a gente conversa. Tá bom. Já que você já está no mestrado, porque a seleção acabou já para ano que vem, mas eventualmente você pode entrar com pedido de transferência. Vamos ver. Tá bom, vamos pensar depois. Olha, não tem como te agradecer, e você podia fazer uma benção agora no final, que estamos todos precisando. Eu abençoo vocês com essas palavras que despertam consciências. Eu tenho usado muito o termo da etnia ancestral, se conecte com a sua etnicidade ancestral, porque esse sistema de dominação que forçou a gente a um aculturamento nos desconectou das matrizes étnicas ancestrais das quais derivamos, da sua verdadeira árvore genealógica. Dizer que todo mundo está misturado até é bonitinho, mas às vezes não está fazendo bem, e a gente adoece porque a gente está vivendo de uma forma que os nossos ancestrais não viviam. Nossos ancestrais dividiam comida, nossos ancestrais dividiam medicina tradicional milenar, não definia quem vivia ou morria, porque pode comprar remédio na farmácia, na indústria da cura. Né? Nós agora somos alérgicos a leite. Como somos alérgicos a leite se a gente é mamífero? Porque a gente está bebendo algo que não é leite, que a indústria capitalista apresentou para a gente como solução numa propaganda linda de criança saudável. Então, o que eu ofereço para a cabeça de vocês, para a Sori, é se reconecte com os saberes filosóficos ancestrais, não somente africanistas, os africanistas são os mais antigos do mundo, não há o que questionar. A despeito da sua concordância, como diz o professor maravilhoso que era aí da PUC, que eu adorava, de filosofia política, ai, como eu esqueci o nome dele, era apaixonada nele, ele foi para a UERJ. Peraí, é o Paulo Dávila? Ou Paulo Dávila. Maravilhoso, ele falava muito essa frase, eu uso até hoje. Né? A despeito da sua concordância, né?
é a realidade. O que eu estou dizendo para você não é da minha cabeça de pimpão. Os 5 esqueletos mais antigos da humanidade estão no continente africano, portanto, é o continente africano o berço da civilização. E esse berço produziu filosofias e saberes e forma de se relacionar com o sagrado, que não gerava poluição ao meio ambiente, que não havia violência contra a mulher, que não havia abuso de crianças, que não havia moradores de rua, não havia falta de moradia, porque eram eixos civilizatórios, organizações civilizatórias, modelos sociais que proviam toda aquela comunidade, todo aquele egbé, toda aquela aldeia. Então, povos indígenas são assim, povos hindus, povos ciganos, povos armênios, povos africanos. Então, beba nessas filosofias, né? É óbvio que a gente não vai derrubar a Europa, não tem como, ela está sustentada pelo patriarcado, a visão eurocentral, eu falo tanto eurocristã que eu passei, eu atropelo a palavra quando eu vou falar. Eurocêntricas, né? Eurocêntrica, exatamente. Porque depois que eu entendi que eu não tinha que falar só eurocêntrica, que eu tinha que falar eurocristã para entender a perversidade, o alcance do cristianismo junto com a Europa, adentrando culturas, eu passei a usar só a eurocristã, aprendi com o quilombola Antônio Bispo, maravilhoso. Por favor, ouçam essa referência também, maravilhosa. E aí, o que acontece? Eu ofereço a vocês isso como bênção. Beba na fonte das filosofias antigas. Nós geramos medicina, geramos ciência, nós construímos pirâmides, nós construímos arquedutos, nós tínhamos saneamento, política de saneamento e esgoto, nós não morríamos da peste como a Europa morreu por falta de saneamento urbano, ok? Nós tínhamos estrutura de prevenção. A nossa medicina estava conectada com uma espiritualidade de rezo, de crença, de fé, e nós vivíamos aldeados e protegidos. Então, na aldeia, não existia pessoa sem moradia, não existia fome, não existia agressão ao meio ambiente e à natureza, e as doenças eram reivindicadas como cura, saberes milenares tradicionais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a modernidade nos adoeceu. A cura para vencer isso é o retorno às religiões ancestrais, aos modos de vida filosóficos ancestrais, porque eles estavam cuidando do planeta e nós, modernos, não estamos. Então, há uma necessidade de conexão com esse passado. Então, que toda a linhagem ancestral de vocês responda ao chamado da cabeça de vocês nesse momento, com esse banquete de troca que nós fizemos aqui uns aos outros nesse momento, e possam levar vocês a estudar mais a sua história. Pergunta a tua mãe, teu pai, qual é a tua verdadeira história? Você sabe sobre o teu avô, tua avó? Qual era a etnia verdadeira? Né? E aí vai pesquisar. Não fala assim, minha avó foi pega no laço, a sua avó foi estuprada, sequestrada, foi escrava sexual. Vai tentar entender como é que o povo da sua avó vivia para ela ser pega no laço. Sabe? Se você tem ascendência árabe, como é a Sará, vai estudar a ascendência árabe, vai entender quais foram os valores civilizatórios que organizavam esse povo, que gerou Sherazade, que gerou tantos mitos maravilhosos que a gente não estuda. Né? A gente não estuda. Então, por que houve, né, a tradição islâmica muçulmana? Ontem eu conversava com uma pessoa muçulmana, o islamismo é uma religião recente, gente. Então, assim, o que houve com a cultura árabe ancestral? Né? E por que a gente não fala que Jesus é judeu? E quais são os valores filosóficos, né, e os eixos civilizatórios do povo judeu, que tem 5.778 anos de existência e não tem 2021 anos. Então, eu te convido a um mergulho pré-colonial, né? Pré-colonial. E aí você vai ser abençoado com milhares de saberes que foram soterrados. Para a gente finalizar, eu estou dando bênção em forma de sugestões de pesquisa, de conhecimento, né? A ONU Meio Ambiente, ela já chegou a essa conclusão há muito tempo, que para defender a natureza, ela precisa se reconectar com os saberes milenares tradicionais. Eu produzi alguns documentos para a ONU falando da Umbanda, para o mundo inteiro, né? E ela está entendendo o seguinte, olha, os povos tradicionais cuidavam da natureza, a modernidade só destruiu, então a gente tem que se reconectar com esses saberes para salvar o planeta. Então, se reconecte com esses saberes, existem outras formas de vida, que não é só essa que gera miséria, desigualdade, fome, estupro, Covid. O Covid é uma grande
criação do sistema capitalista, né? De tanto precisar de pasto para agropecuária, nós invadimos territórios que tinham vírus, né? Preservados, que não estavam em contato com a espécie humana. Ao adentrar aquilo ali para gerar um consumo desenfreado de carne, a gente colocou esse vírus em contato com a humanidade para atender um capricho de quem come carne, quem passa fome, a carne bonitinha, bem vendidinha, e aí a gente está morrendo para atender interesses econômicos. E aí a nossa ciência não está dando conta de descobrir vacina que controla esse troço. O troço está voltando. E aí vamos voltar a fazer macumba, porque na senzala, durante 400 anos, o que a gente fazia era o quê? O que o povo do Egito Antigo fazia, rezo, chamado, infelizmente, pelos cristãos de macumba. Nós curávamos, pegávamos uma folha, atribuíamos valores religiosos nela, e dávamos o poder de cura para vencer a chibatada que a gente tomava, os estupros que nós sofríamos com essa medicina milenar tradicional. Por isso, sobrevivemos a 400 anos de escravização em território brasileiro. Então, se conecte com essas fontes de cura, que eu tenho certeza que você não vai adoecer de depressão, de insônia, de sistema nervoso abalado, porque o mundo oferece isso, esse caos. As pessoas estão cada vez doentes porque a forma de organização social adoece a gente, porque ela gera desigualdade. E ninguém pode ser plenamente feliz vendo fome, vendo miséria, vendo quase 1 bilhão de pessoas morrer, como foi o caso agora que a gente viu recentemente, né? E a ciência não dá conta de trazer uma solução. Então, a gente precisa, de verdade, trazer um outro modelo social, e que é muito além do que um comunismo, os saberes milenares tradicionais, e que os seus ancestrais abençoem vocês com uma excelente segunda-feira. O link para o clube de membro está aqui, meu filho Roberto também colocou, a Ruth tinha posto. Quem quiser se conectar vai ter acesso a várias palestras nossas, e você contribui com esse valor pequeno, ou pode ser mais do que isso, fica a critério, você ajuda mensalmente o nosso trabalho. E eu peço a Olorum, a Oxóssi, Senhor da Prosperidade, que dê em triplo para vocês, e a Obaluaê, no dia de hoje, segunda-feira, hoje à noite tem gira de preto velho aqui em casa, estou no terreiro, estou na casa do perdão, que Obaluaê, Senhor da cura, médico tradicional iorubá, cure vocês com as folhas, com as ervas, tome mais chá, menos Coca-Cola, ingira alimentos mais saudáveis, coma coisas que seu corpo vai reagir positivamente, menos coisas industrializadas, que você vai sofrer menos de doenças, como câncer, por exemplo. Né? Às vezes a gente está com insônia porque está botando tanta química para o corpo, que de noite o cérebro ainda está tentando digerir aquela química que ele não conhece, não faz parte da natureza humana. Então o cérebro não descansa porque ele está tentando lutar contra aquela célula venenosa que você jogou por um prazer alimentar, criado pela modernidade, que os seus ancestrais não se alimentavam daquela forma. Então, a gente vai gerando já crianças nascendo com diabetes. Criança com diabetes, o que é isso, gente? Pelo amor dos deuses e das deusas. Então, esse saber nos cura. Não é que a gente não vai ter problema, não, mas você vai lembrar que existe uma outra forma de vida, então que o Baluaê, no dia de hoje, traga cura para a sua cabeça, para o seu saber intelectual, para a sua produção profissional, leve cura para a sua família, reza com a sua família, coisa que os povos tribais faziam, que os povos modernos não fazem. A gente reza com a família, a gente reza em coletivo e a gente reza pela humanidade, que o Baluaê seja o médico da alma, para seja qual for o problema que vocês tenham nesse momento. Obrigado por essa oportunidade aqui, e conto com vocês aí seguindo a gente lá no Instagram, no YouTube, no Clube de Membros, e espero que gostem das milhares de palestras que a gente dá aqui em tempo quase que integral. Hoje, 6 horas da noite, eu estou fazendo reza lá no Clube de Membros. Quem quiser assistir, aí é uma reza mesmo. Gente, não tenho palavras, Flávia. Vou ficar aqui, meu silêncio. Olha só, tem várias manifestações aí no chat. Eu acho que foi uma aula maravilhosa, magnífica, de encerramento dessa disciplina, que foi um semestre muito difícil, o 4º semestre no Zoom, e você nos trouxe uma luz e se abriu aqui uma claridade para enfrentar esse desafio teu aí, né? De curar corpos e almas, né? Porque esse trabalho seu é muito potente, eu queria muito poder ajudar nesse seu trabalho voluntário, ajudando, vou entrar como clube de membro, claro, e quem precisar de contato, porque está todo salvo aqui no chat, eu vou disponibilizar para a PUC, o canal YouTube, o vídeo, mas vou disponibilizar para quem me pedir, os meus alunos vão ter o chat e o vídeo e o áudio, que eu ponho numa pasta do Google Drive. Eu vou colocar também o chat, porque aí tem várias informações.
E quem precisar entre em contato comigo, né? Ou com a mãe Flávia aí direto, tá certo? Quem não conseguir, eu tenho o atalho para chegar à mãe Flávia. Olha, muito orgulho de ter sido sua professora e orientadora de monografia. Olha só, vejam, minha propaganda. Iansânica, você é uma mulher de Iansã, já te falei, você é Primeiro potência. dia que eu entrei em sala de aula, você entrando como aluna e eu como professora, você falou, né? Você é de Iansã. Eu falei, gente. Aí você falou, mas eu sou árabe. Eu falei, sim, mas você é de Iansã. E é Iansânica, né? E a gente que é de Iansã, a gente é essa potência. Quero agradecer você, sempre foi generosa, lúcida em relação à questão racial, não se posiciona de maneira equivocada, não se apropria, né? Não, eu tenho Eu a não... questão de me colocar a serviço disso, porque a gente tem que Isso. fazer essa militância antirracista em E a qualquer gente, lugar. exatamente, eu falo em todos os lugares que eu vou, eu sou filha da PUC, aluna bolsista dessa universidade. Então, se não fosse esse projeto, eu não estaria aqui. Eu não seria escritora, eu não teria saberes. O que a PUC fez, onde água. Não, olha só, mãe Flávia, você que foi uma bênção para a PUC. Eu não tive nem dinheiro para pagar o meu vestibular. Né? Hoje a galera já está fazendo, né, pelo FESP, sem pagar. Eu não tive. A pessoa que me emprestou o dinheiro para eu fazer o vestibular para a PUC, quando eu fui pagar, ela falou, você passou? Aí eu falei, passei. Ela falou, então não precisa me pagar. E eu fiz vestibular para a PUC sem ter certeza que eu ia ter bolsa. E no último dia eu falei com uma pessoa, e a pessoa veio na minha casa para eu socorrer, e eu tive vergonha de falar para as pessoas que eu passei para a PUC. Eu falei, primeiro que eu nem eu acreditava que eu tinha passado. E aí o professor falou, aí a pessoa falou assim, não, vou te levar lá. Quando eu cheguei lá, o professor Augusto, olha, sem exagerar, Augusto Sampaio, né? as 300 pessoas para ser atendida por ele. É. Por um acaso, ele precisou passar, ele viu essa minha amiga que estava lá e me colocou na sala e me liberou, e eu entrei para a PUC, estudei 6 meses sem ter certeza se ia ter bolsa ou não, fiquei devendo a PUC, vinha aqueles boletos devendo 20 mil cada mês, 15 mil, 10 mil, 5 mil, eu falei, meu Deus! Aí, com 6 meses de graduação, consegui a bolsa e a anulação dos débitos e só sobrevivi na PUC por causa do FESP. Passei muita fome aí no Pelotis, eu comia fiado ali na porta. Então, assim, essa é uma consciência de política afirmativa que a PUC teve antes de cota ser aprovada. Né? Então, a Marielle entrou também assim, foi antes de Marielle, antes de tudo. A gente, né, fez algumas matérias juntas, inclusive, né? Então, assim, se não fosse isso, uma pessoa potente negra como eu não estaria aqui gerando saberes e tal. Então, é fundamental isso, essas políticas de ações afirmativas. Então, trazer esses autores e autoras negras, a perspectiva que o Matheus falou de violência, você está falando de alguém que viveu violência. Você estudou pessoas que estudam violência, mas não foram atravessadas por ela. Então, é um outro saber que você está produzindo para um outro mundo, né? Onde os vitimados falam, né? E se tornam potências também produtoras de conhecimento. Tá? Por isso que eu dei um jeito de fazer essa aula. Tu sabe que minha agenda é mega ocupada. Eu não tenho uma secretária, uma assessoria de comunicação como os padres e pastores têm. Então, a gente faz tudo, assovia, chupacana, tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu não dou conta de responder a todo mundo e tal. As pessoas falam com a gente pelo Instagram, pelo celular da casa. Coloca o celular da casa aí, algum dos meus filhos que estão assistindo, 964332552, porque o meu não adianta, eu demoro a responder. E a gente não tem essa assessoria que as pessoas gostariam que a gente acham que a gente tem pelo tamanho midiático que a gente tem. Então, a gente, às vezes, precisa realmente ajeitar a agenda para dar conta de algumas coisas. Então, quando a PUC me chama, eu paro a minha agenda e dou um jeito de estar, porque eu tenho consciência que eu estou dando um retorno para aquela instituição que me gerou, tá? Ai, muito bom. Você fala de novo o número 96... 433, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. É o zap da casa. E segue a gente no Instagram, que no Instagram a gente responde também. Instagram demora. Já estou seguindo, Acho que está aqui. 021, não tem ninguém de fora do Rio, não, né?
Ok, já anotado e saiu no chat. Muito Pronto. bom. Eu só preciso ir agora. Tenho outra Querida, não agenda. temos como te agradecer. Eu acho que são muitas palmas, Gratidão. Gratidão a todos e todas. muita coisa boa que você nos deixou. Nossa, Axé. muito potente sua fala, do ponto de vista da sociologia, da antropologia, dos estudos étnico-raciais, enfim, e da questão de gênero, né, que foi hoje. E pode deixar que eu vou passar esse capítulo, e o curso que eu vou dar semestre que vem vai pegar a questão das novas masculinidades, violência de gênero, e aí, com certeza, esse capítulo vai ser fundamental. Eu quero que você leia e depois me dê retorno no meu Pode zap. deixar, vou te mandar. Ó, tem umas intelectuais de Moçambique lendo esse livro lá, inclusive ganhadora de prêmios internacionais, e eu estou muito curiosa em saber o que as mulheres africanas vão entender da minha perspectiva de mulherismo, né, de feminismo. Claro. Tá? Muito bom, mãe Flávia. Olha, beijo enorme, beijo para todo mundo, gente. Saúde, saravá para todos. Por essa manhã maravilhosa de uma segunda-feira. Axé. Obrigada. Bye, bye.